Salve, salve, estagiários, estagiárias. Chegamos para mais um Estagiários Podcast, começando a semana. Ao meu lado, Thiago Maroto. Não só a semana, mas como o ano também, né? Exatamente. Força total. Força total, começamos novas gravações. Hoje a gente tá com um convidado, cara, pra lá do especial, lenda da crônica esportiva. Vou tratar assim, porque merece. É um cara que a gente tem muito respeito, muito carinho. A gente quer muito bater esse papo. Acho que vocês também querem. Mas antes eu queria saber uma coisa, o cafezinho aí tá sempre pronto, né? Padrão, né? O cafezinho, já servimos um café pro nosso convidado, inclusive. Exatamente. Inclusive, você aí da marca de café que você sabe que é você mesmo, vem com a gente aí, quiser colocar aqui um cafezinho, porque tá caro, né? Café tá caro. Exatamente, lembrando que essa semana temos jornada esportiva São Paulo e São Bernardo, 9h45 na quinta-feira, e no domingo, simplesmente majestoso, transmissão oficial com imagens do pré-jogo Paulistão em collab com o canal Estagiários. Os Estagiários na rádio, vem. Exatamente. Para começar nosso bate-papo, estamos aqui simplesmente com José Calil. Uau, vamos! Quem sou eu? Eu não sou tudo isso, né? É sim, tá lenda. Primeiro, dar um abraço no Thiago, que é o único que chega no horário. Chegou antes de todo mundo. Abraço no João aí, que tá nas nossas imagens. E você, Léo, que trabalhou conosco, né, lá na Transamérica, na TMC. É um prazer estar aqui, estou à disposição. É isso, vamos falar sobre muita coisa bacana, muita coisa legal. O Calil, que é, para você que não sabe, o Calil, gestor esportivo. Lembra daquele Barueri com grandes jogadores? Pedrão, famoso Pedrão. Exatamente. Arena Barueri, a gente vai falar sobre isso, tá? Sim, um dos responsáveis pela Arena Barueri está aqui nessa mesa, que é o José Calil. Perfeito. Mas, Calil, a gente começa o bate-papo com uma pergunta clichê do programa. Manda ver. Canal Estagiários, todo mundo tem uma história legal, engraçada pra contar da época que era estagiário. Você tem alguma história bacana que você pode contar? Eu tenho pra mostrar como as coisas eram diferentes. Quando eu comecei, um dos primeiros trabalhos meus foi com o Milton Neves, no plantão da Jovem Pan. Só que na época não tinha internet. Quer dizer, tinha internet só pra lançar foguete pro espaço, aquelas coisas. No dia a dia não tinha isso. Eu tô falando 84, 85. E tinha uma mesa comprida, tipo essa aqui, só que mais comprida. O Milton Neves ficava na ponta e ficavam 5 pessoas com uns rádios gigantes ouvindo jogos de outros estados, porque não tinha como você pegar os resultados. Você tinha que ouvir, não tinha internet. Hoje você põe lá 10 telas, você vê 10 jogos diferentes. Isso não existia. Então o Milton chegava e falava assim no começo, domingo à tarde: você escuta aí Flamengo e Botafogo, você escuta aí Inter e Grêmio, você escuta Cruzeiro e Atlético. E aí cada um escutava um jogo
E aí a gente falava, gol no Maracanã, Milton, Zico, Flamengo 1, Fluminense 0. Aí ele apertava um negocinho que tinha aqui, fazia... entrava no ar, aí o Silvério chamava ele, o Vanderlei, o pessoal que estava no estádio chamava ele, e aí a gente trabalhava assim. Depois chamava escuta de plantão, né? Porque tinha o rádio escuta, que era do jornalismo, o dia inteiro aqueles rádios lá na Jovem Pan. Depois eu fui para a Globo, era a mesma coisa. Eles ficavam ocupados, porque ou tinha alguém do esporte escutando alguma coisa, ou no dia a dia eram os caras do jornalismo. E os caras do jornalismo, eles escutavam com uma máquina de escrever do lado. Por exemplo, eles estavam escutando, sei lá, Rádio Gaúcha de Porto Alegre, o governador tal, fez isso. Aí o cara ia redigindo ali. Então é uma época, assim, eu tenho muita sorte, porque eu peguei assim, todas as épocas do rádio, né? Eu trabalhei com os caras mais antigos e hoje a modernidade, que hoje, antigamente, para você ter uma ideia, se o cara não gostava de uma coisa que você falou, ele tinha que pegar um caderno, escrever uma carta, arrancar a folha, colocar no envelope, pegar o ônibus, ir no correio, colocar a carta e não ter a mínima ideia se a gente ia receber. Hoje, exatamente. Hoje o cara, você tá aqui com o celular, você falou uma coisa, ali 1 segundo já estão te xingando. Então assim, eu tive sorte que eu posso falar dessa época. Muita gente, quem tem menos de 30, 35 anos, hoje não tem nem ideia dessas coisas, né? E a gente tá aí para contar essas histórias. Então, basicamente, tem história engraçada. Por exemplo, o primeiro jogo que eu fiz, que eu transmiti no estádio, junto com a Jovem Pan, porque na Jovem Pan eu não falava. Eu só trabalhava assim, nos bastidores, produção. Isso é uma coisa que me incomodava, porque eu queria ser repórter. E na época, a Jovem Pan contratou alguns caras e não me dava chance. E eles achavam que eu era o dono da Jovem Pan, não gostava muito da minha voz. Ele achava que minha voz... E realmente minha voz não é aquela voz, né, do Cid Moreira. E antigamente, isso tinha importância. Até eu brincava com ele, eu falava, pô, seu Tuto, mas o Israel Gimpel fala aqui, né, que ele tinha uma voz, o tio de Sérgio Orindi, ele tinha uma voz diferente. Bom, eu sei que na Jovem Pan não deixava eu falar. E ao mesmo tempo eu trabalhava na equipe do Armando de Barros, pai do Alexandre de Barros, que foi presidente da Portuguesa. Sim. E ele tinha uma equipe que só narrava jogos da Portuguesa. E aí chegou um domingo, tinha Portuguesa e Coritiba em Curitiba, e ninguém queria ir, porque era domingo de Páscoa. Aí eu fui junto com o Júlio Del Bosque. Júlio Del Bosque é o sogro do delegado Nico. Ele é casado ele é pai da Sandra, que é casada com o delegado Nico, grande amigo também, me ajudou muito. E aí fomos de ônibus, eu e o Júlio Del Bosque saímos domingo 5 horas da manhã lá do Tietê e fomos para Curitiba. E eu não tinha credencial, porque não deu tempo de fazer minha carteirinha para entrar no estádio, porque ninguém sabia que eu ia, foi uma coisa imprevista. Aí o Armando de Barros, que era um baixinho, assim, bem gordinho, me deu a credencial dele e falou, ó, você põe o dedo na foto, a hora que você for entrar, que a mulher não vai ver. Os caras lá... Ah, mas não adivinha, né? Deu errado, deu ruim, porque eu vi... Mas aí eu conversei, pedi para as pessoas, tudo... Aí prenderam a credencial dele. Uhum. Deixaram eu entrar, trabalhar no jogo, só que prenderam a credencial dele. Bom, e foi muito boa a transmissão. A Portuguesa ganhou de 2-0, enfim, foi um negócio legal. Quando nós voltamos para São Paulo, eu estava todo feliz, porque o pessoal que estava ali elogiou, falou que foi depois meus pais, meus amigos que escutaram, né? A primeira vez a rádio chamava Boa Nova de Guarulhos, não sei se ainda existe. Quando eu voltei, cara, ele me deu uma bronca, porque prenderam a credencial dele. Eu falei, porra, mas não foi você que mandou. Enfim, são essas histórias que a gente tem. Essa época eu posso dizer que eu era estagiário. E aí a gente seguiu, depois nas outras rádios, televisão, tudo que a gente já trabalhou, né? E aí, pô, legal demais ouvir essas histórias do Carinho. Muito né? bom. É um outro tempo, assim, é tipo um túnel do tempo, você volta. Até pra galera mais nova também entender. A nossa geração pegou essa transição, né? Do impresso pro digital. Mas é muito diferente. Hoje é tudo muito diferente. Eu sou meio analfabeto, sabe? Eu não tenho vergonha de falar, não, de digital. Eu sou um analfabeto digital. Eu não tenho nem Pix que eu não sei fazer. Quando eu preciso fazer Pix, eu tenho que pedir pra alguém fazer pra mim. Então, assim, mas eu não me importo, porque eu, por exemplo, eu tenho canal no YouTube, tenho Instagram, mas tudo é gente que faz pra mim. Eu não sou muito ligado, sabe? Eu não consegui
não é questão de saudosismo, eu entendo Mas, que agora... Uma coisa, o Calil não é ligado, mas, cara, as redes sociais do Calil bombam. Não, isso é mais... isso tem muito a ver com a rádio, né? Porque desde que as redes sociais, assim, passaram a ocupar um espaço maior, foi logo que eu voltei para a Transamérica, né? Quando eu saí, depois a gente pode falar sobre isso, para trabalhar no futebol, fui secretário de esportes de Barueri, mas aí eu voltei, foi justo na época que estava estourando as redes sociais. E o exemplo que eu tenho, assim, de um cara que se adaptou muito melhor do que eu, foi o grande amigo falecido Silvio Luiz, porque o Silvio trabalhava com a gente na Transamérica, e ele tinha, de cara, quando começou o Twitter, ele já tinha 500 mil seguidores. E ele enchia o meu saco. Todo dia ele falava, mas você não vai fazer Twitter, porra! Porra, você é o cara você tem que fazer, porra! Os caras mandam tweet pra mim, pra perguntar coisa pra você, porra! Eu não... Enfim, o Silvio, olha, eu fico emocionado de falar, porque ele, o Juarez, caras que eu tive a honra de trabalhar agora no final da carreira, infelizmente não estão mais entre nós. E aí, de tanto Silvio me encher o saco, eu falei, vou fazer essa porra de Twitter aí. Mas o Twitter, eu tenho mais hoje. O Twitter, pra mim, é mais fácil. Como eu falei, que eu sou meio burro, assim, analfabeto no digital, o Twitter é mais fácil. Então, onde eu respondo mais às pessoas é no Twitter. Sim. No Instagram, eu faço... Porque no Instagram e no YouTube, eu tô começando ainda. E eu não gosto de fazer porcaria, tipo, fazer assim... tô aqui no estádio, vai começar o jogo. Aliás, no Instagram tem que ser de pé. Aí tá vendo como ele já sabe. Isso eu aprendi. Então tem os meninos que trabalham, que tem um estúdio em frente, você conhece, em frente à Transamérica, o Michel, o Adrianinho, eles que fazem tudo pra mim. Então quando eu chego pra trabalhar, eu atravesso lá, gravo um vídeo, volto. Eu não consegui ainda montar uma estrutura, porque tem custo também. Pra você fazer um negócio direito, fazer como vocês têm aqui, um baita estúdio, vocês estão de parabéns aqui. É muito legal, aqui uma estrutura boa, tem até camarim, eu fiquei esperando ali. Então, assim, eu não gosto de fazer porcaria. Então, tem esse estúdio bem em frente da Transamérica, então quando eu tô ali, eu sempre atravesso, eu gravo um vídeo, mas eu quero no futuro montar uma estrutura na minha casa, para eu poder fazer as coisas. Por exemplo, acabou um jogo, eu já posso fazer um pós-jogo. Porque a internet é time, né? Sim, eu não penso em fazer transmissão, essas coisas, e nem podcast, porque o podcast, assim, eu admiro muito quem faz, vocês, por exemplo, porque vocês dependem muito do entrevistado. Eu me lembro... Por exemplo, eu adorava o programa do Jô Soares. Até hoje eu assisto de madrugada quando eu tô em casa. Tem muita coisa no e no YouTube, tem muita coisa. Mas o programa do Jô, mesmo com um cara genial como ele, dependia do entrevistado. Porque se o entrevistado era ruim, eu não assistia. Exatamente. Então, assim, eu não tenho... Para fazer um podcast legal, eu teria que ter uma equipe para toda hora chamar os melhores. Então, o que eu quero fazer são vídeos... Eu sozinho. Opinião. Ou comentando. Que é o que eu tô fazendo. Sim. A gente chegou aí eu já tenho quase 20 mil inscritos, mas sem fazer. Por exemplo, agora os meninos saíram de férias. Então eu fiquei 3 semanas sem gravar. Por quê? Porque não tinha quem gravasse. Eles saíram de férias, depois na outra semana, quando eles voltaram, eu saí uns dias. Então a gente está começando ainda. Mas a gente chega lá. Eu não tenho a estrutura que vocês têm. Não, e é bacana. Tá aberto aqui, pode vir, pô. Eu acho muito... o problema tudo... Por exemplo, eu tenho um grande amigo chamado Daniel Alves, não é o jogador. Ele tem uma produtora espetacular ali. Sabe onde tem a lanchonete Estadão ali no centro? Consolação faz sanduíche de pernil. Então, os melhores, inclusive. Atrás tem um prédio, ele sempre... O problema é como é que eu vou até lá? É difícil, porque eu moro em Barueri, trabalho na Lapa. Então eu topei fazer esse negócio com os meninos, porque é só eu atravessar a rua, você conhece lá. Sim. Agora, o problema é esse, por exemplo, se vocês me oferecessem aqui, mas como é que eu ia vir até aqui? É longe, você pega trânsito. A logística é complicada. Mas estamos caminhando. Mas vamos alinhar, vamos ajustar um ajuste fino que resolve tudo isso. Estamos caminhando. O que eu queria saber, Calil? Como é que foi esse período de transição, então, quando você sai da rádio para se tornar um gestor? Que é uma mudança considerável, né? Se a gente for parar para analisar, ainda mais naquele tempo, é um passo gigante, né? É uma história meio longa, mas eu rapidinho, vou tentar encurtar. Veja, quando eu tava no rádio, assim, eu já tinha percorrido o meu período de Rádio Globo, né? Eu fiquei 13 anos lá, Globo, CBN.
Aí eu comecei a perceber que existia uma lacuna, existia um buraco no futebol brasileiro nessa função que eu acho que existe até hoje, viu? Se hoje chamam executivo de futebol, na minha época chamava gerente, diretor de futebol, coordenador, enfim. E aí eu falei, bom, eu tive um cara que me ajudou muito chamado Paulo Angione, que hoje ele tá no Fluminense, mas ele trabalha na seleção brasileira, no Flamengo, ele tava no Corinthians na época. E aí eu falei um dia pra ele, numa concentração aí que a gente ia cobrir como repórter, num hotel lá, eu tava sentado na recepção com ele, eu falei, porra, Paulo, eu queria fazer isso aí que você faz. Aí ele falou, olha, você precisa estudar. Bom, na época não tinha esse curso que hoje chama CBF Academy, não tinha. Um dos poucos cursos que tinha era na Getúlio Vargas, na Fundação Getúlio Vargas, aqui na 9 de Julho, né? Uma escola espetacular, né? Se você vê os nomes que... Sim. Então, e aí eu tinha que fazer que nem não tinha muita vaga nesse curso, tinha que fazer que nem um pequeno teste, né? Não chega a ser um vestibular. E aí eu entrei no curso, era meio caro até. Eu fiz o curso com Raimar, irmão do Sócrates, com Gustavo, filho do Sócrates, com a Karina do basquete, com o Dr. Mansur. Dr. Mansur é o cara que fez o Estatuto do Torcedor, a lei da SAF, a lei das bets, é um gênio, né? Um advogado, nem lembro, tinha bastante gente conhecida assim na minha sala, o Vladimir, que jogou no Corinthians. E aí eu terminei o curso, mas não é uma coisa... Eu tinha que fazer um estágio, meu estágio foi com o Cilinho. Eu era muito fã do Cilinho, sempre fui, ele estava no América de Rio Preto. Aí eu tirei um mês de férias da rádio, na época eu já estava no fim eu já estava na Transamérica. Eu tirei um mês de férias e fui fazer um estágio com o Cilinho no América de Rio Preto, bem nessa época de mercado, sabe? Então eu acompanhei, ele me colocou por dentro de tudo, assistia todos os treinos, todo dia depois a gente jantava juntos. É um cara, eu fico até emocionado porque o Cilinho, além de ser um dos maiores treinadores que eu conheci, se você perguntar para Miller, Careca, Márcio Araújo, Pita, Silas, esses caras todos, Oscar, Dario Pereira, vão falar que o Cilinho foi o maior treinador que eles tiveram. Um cara genial. E aí eu cumpri as horas de estágio, só que isso aí foi em 2002. Aí acabou, não tive oportunidade, porque é difícil, é um mercado mais fechado ainda do que já é o nosso. Uhum. Quando foi em 2007, você vê, 5 anos depois, eu já morava em Barueri, eu moro em Barueri desde 99, né? Eu moro em Barueri, quando eu casei eu já fui morar em Barueri e não saí mais de lá. Mas eu não conhecia ninguém na cidade, porque eu vinha trabalhar na rádio, voltava, eu nem ficava lá em Barueri, eu comecei a conhecer as pessoas, eu conheci o Walter Sanches, o presidente do Barueri, na época. E ele escutava nossas transmissões na rádio. E ele gostava dos meus comentários. Ele falava para os amigos dele, pô, esse cara aí entende de futebol, hein? Bom, aí eu comecei a frequentar a sala dele. Ele tinha uma sala no ginásio de esportes de Barueri, José Correia, onde, curiosamente, depois veio a ser a minha sala, porque depois ele era secretário de esportes e presidente do clube. Eu comecei a frequentar a sala dele, até que um dia ele falou assim, o gerente de futebol aqui é o Jameli, só que ele recebeu uma proposta do Coritiba, ele vai embora, você quer entrar no lugar dele? Eu falei, porra, eu tô esperando isso, só que há tanto tempo, só que aí eu tinha que sair de tudo, eu saí de 5 empregos para ir trabalhar lá, por um emprego, até fui, se você somasse os 5 empregos, eu fui ganhando menos, mas eu queria fazer aquilo, e aí assim foi feito. Aí eu fui, no ano de eu acabei no começo de 2008, aí eu cheguei, o Barueri estava disputando para ser, na época tinha campeão do interior, ganhou, a final foi com o Noroeste, e depois começou o Campeonato Brasileiro da Série B, que estava o Corinthians. Aí a gente fez o trabalho ali pelo seguinte, porque ali só tinha 3 vagas para subir, porque uma a gente já sabia que era do Corinthians, porque na época era diferente. Não tinha cota, né? O Corinthians ganhava 30 milhões, eu não esqueço nunca. Hoje é muito mais, né? Mas na época era 30 milhões a cota do Corinthians para o campeonato da Série B, do Barueri era 1 milhão. Do Barueri e dos outros, Santo André, Avaí. Então era uma discrepância muito grande. Mas a gente montou um elenco assim que tinha bastante reposição, né? Se um jogador machucava e tal. E graças a Deus deu certo. Aí eu saí um pouco antes de acabar,
quando já faltavam 2, 3 pontos, porque acabou acontecendo o seguinte ali, tinha muita vaidade, tinha gente que ficava me olhando torto, porque tinha medo que eu pegava, porque era um projeto político, que o Barueri veio lá da Várzea. Era da cidade, né? Veio vários da acessos Várzea, até... aí começou na última divisão do Paulista, foi num projeto muito bonito, que infelizmente acabou exatamente por causa da política, porque aí no futuro, um pouco depois que eu saí, o prefeito se desentendeu com o presidente, o cara levou o time para presidente prudente, nem foi bom para eles, nem para a cidade, que acabou tudo. Nunca mais Barueri teve um time, agora o Oeste que estava lá saiu, porque não tem. A torcida de Barueri, ela gostava daquele time, que chamava GRB, né? E depois virou Barueri SAF, enfim, Barueri Limitada. Então foi isso. Aí quando eu trabalhava no time, o prefeito gostava muito do meu trabalho, o prefeito Furlan, porque ele acompanhava muito o time. E quando eu saí, eu fiquei uns 2 meses ali desempregado, ele tinha ganho eleição e ele não queria, ele já estava brigando com o Walter, ele não queria mais o Walter como secretário de esportes. Aí um dia eu estava andando na rua aqui na Lapa para encontrar com os amigos meus, tocou meu telefone, era o Beto Correia. Beto Correia é um cara que sempre foi secretário de várias pastas lá em Barueri, um cara muito legal. Falou: você quer ser secretário de esportes de Barueri? Pô, eu quase caí no meio da rua, porque não era uma coisa que eu estava preparado. Aí eu falei: olha, eu não estou preparado, mas se vocês me derem um tempo, eu vou me preparar. Aí ele passou o telefone para o prefeito mandou eu ir lá no outro dia falar com ele, e aí eu fui 2 anos, né, secretário de esportes, que era uma coisa que não estava, eu nunca imaginei, eu queria trabalhar no futebol. Mas aí foi isso, essa é a história. Como é que foi pra fazer a montagem? Desculpa alongar aí. Nada, essa história é boa, porque o Barueri é muito famoso, tem várias histórias, e eu queria entender como é que vocês fizeram pra montar aquele elenco. Foi um elenco muito bom do Barueri, né? Que já vinha de alguns acessos, mas fez um bom campeonato. Eu lembro que o Pedrão chegou a disputar a artilharia, foi artilheiro na frente do Ronaldo, se eu não me engano. Sim, naquele ano. O Pedrão é meu amigo, faz tempo que eu não vejo ele, mas a gente sempre falava. Na verdade, ali foi um processo, eu não tenho muito mérito ali, porque quando eu cheguei já estava, eles vinham, assim, o Barueri tinha uma estrutura pequena, mas funcionava bem. E uma das funções do Jamel, e depois passou a ser a minha, era fazer relatório de quando você jogava contras. Por exemplo, jogava Barueri, Noroeste, Barueri e 15 Piracicaba. Você tinha que fazer um relatório de jogadores do outro time que podiam ser úteis a você. Então foi assim que contrataram o Fernandinho, que depois jogou no São Paulo, no Flamengo, no Grêmio, né? Isso eu não participei. Eu participei de 2 contratações assim que deram mais impacto na minha época, que foi o Ralf e o Leandro Castan, que depois foram campeões pelo Corinthians. Por quê? O Leandro Castan era o treinador queria um zagueiro canhoto, já naquela época. E eu tinha... hoje, você vê, o zagueiro canhoto é mais valorizado, tudo, né? E eu tinha trabalhado como comentarista 4 anos na Série B pela Rede TV. Quando o Atlético Mineiro teve na Série B, se eu não me engano foi 2006, pode ser, 7, né? Acho que 2006, 2007, acho que o principal era o Coritiba, mas enfim, pode ser que seja. Em 2006 eu tinha visto esse jogador, mas nunca pensei, né? Aí quando começaram a falar de zagueiro canhoto lá nas reuniões, eu me lembro de ter falado do Castan. E o Ralf, essa é uma história engraçada também. Antigamente os empresários, eles usavam DVD para mostrar os jogadores dele. E DVD, igual você assiste, aqueles disquinhos mesmo, físicos, né? Física. Hoje é tudo por link, por plataforma de... Na nuvem. Plataforma de desempenho de jogador. Hoje você não precisa que o empresário te apresente. Hoje você assina, você paga a assinatura de uma plataforma, você põe o nome de um cara lá, aparece tudo. Quantas vezes o cara jogou, quantos minutos, quantos passos com o pé direito, com o pé esquerdo, enfim. Na época não tinha nada disso. E um dia, era a minha folga, aí o presidente, folga do time, né, tinha jogado o Walter, o Walter que você citou aí, ele me deu uma caixa de sapato, era uma caixa de sapato mesmo, cheia de DVD. Falou: estão enchendo o meu saco aí com um monte de jogador, assiste essa porra aí, vê se tem algum jogador que salva. E aí eu fui pra casa e vi, eu não consegui ver tudo, que era muita coisa, eram uns 200 DVD, eu vi uns 20, 30. E o melhor ali era o Ralf. Aí, só que ele estava no Noroeste, ele tinha quebrado o pé.
Ele tava com o pé quebrado. Aí eu liguei pro Márcio Bittencourt, que é um grande amigo meu, do tempo do Corinthians, que a gente cobria, né? Foi campeão com o Neto, e ele era o técnico do Noroeste. Aí eu liguei e falei, Márcio, preciso te perguntar. Até outro dia eu entrevistei o Márcio, a gente contou essa história no ar. Eu falei, Márcio, eu preciso te perguntar uma coisa de um jogador da posição que você foi, pô. Esse Ralf aí que tá com o pé quebrado. Eu vi uns DVDs dele e gostei. Ele é bom mesmo? Aí o Márcio falou, pô, é muito bom, é quieto, não arruma problema. Eu falei, mas ele tá com o pé quebrado. Aí o Márcio falou, não, mas ele quebrou só o cantinho aqui do último dedo, semana que vem ele já tá bom. E aí, eu não participava de negociações. A gente prospectava jogadores e tal, recebia os jogadores, mas quando eu falava de dinheiro, eu tinha que passar a bola pro Marquinhos. Marquinhos era um tipo assessor direto do Walter, que fazia todas as negociações. Aí eu passei tudo do Ralf, o empresário é esse, né? Passei pro Marquinhos, e quando o Ralf chegou, eu já estava saindo, pouco convivi com ele, porque quando ele chegou no fim. Tanto é que no campeonato que o Barueri sobe, ele e o Castan praticamente não aparecem, eles vão aparecer no outro ano, no ano que o Barueri estava na primeira divisão eu já estava de secretário de esportes, eu não trabalhava mais no time, que foi o ano que o Barueri quase foi para a Libertadores, jogou, ganhou do Flamengo, com o Adriano e tudo. Val Baiano, não é? Val Baiano é meu amigo, o Val Baiano veio. Então depois, aí cada vez ia reforçando mais, então por exemplo, subia de divisão, mantinha, esse era um projeto legal, mantinha os principais jogadores e dava uma reforçada, entende? Porque eu não acredito nesse negócio de você toda hora trocar o elenco inteiro. Acho que toda vez que acaba uma temporada, você tem que fazer uma avaliação. Ó, nós temos 30 jogadores aqui. Quem deu o resultado? Esse, vão ficar, esse. E fortalecer cada vez mais. E estava indo muito bem, até que foi o que eu disse. Quando virou de 2009 para 2010, que eu já estava como secretário de esportes, foi o auge da briga do Furlan com o Walter e acabou tudo. Porque o time foi para Prudente, não deu certo lá. Barueri tentou, aí eu estava como secretário de esportes e nós compramos um time que era do Careca e do Edmar, chamava Campinas, e transformamos em Barueri, jogou lá, mas aí tinha que começar da última divisão, né? E aí a torcida não foi mais a mesma coisa. Daqui a pouco esse outro Barueri, quando eu saí ainda tinha, mas logo depois acabou. O de Prudentes também acabou. E acabou tudo. É meio que mais ou menos o que aconteceu também com o São Caetano, também naquela época a Áurea, que depois foi acabando. E Ralf... é que ele é um pouco diferente também do Auríquio, né? Que era o... Também. E o Ralf que assinou com o Guarani agora. Sim, tá. O Paulo o Ralf. Ele tava no Vila Nova. Eu infelizmente, por causa do trabalho, eu perdi o contato. Por exemplo, o Castan, eu fui encontrar de novo um dia no programa do Neto, que o Neto me chamou para ir no programa dele no domingo à noite, chegou lá, tava o Castan. Putz, aí eu fiquei procurando, não tinha mais, porque a gente quando ele chegou, eu me lembro de como se fosse hoje, tinha uma foto assim, ele, o Flavinho, que era um outro jogador nosso mais magrinho, que foi a apresentação deles. É que na época não usava. Eu não tenho uma foto de entrevistando o Romário, Ronaldo Fenômeno, Pelé, Ronaldinho Gaúcho. Não tenho, porque na época não usava. O celular você usava. Eu peguei o começo do celular. Você usava para fazer entrevista, mas não tirava foto. Sim, não tinha foto. Não existia isso. Isso era muito ruim. Desculpa eu te atrapalhar, eu vou ter que pegar esse gancho que ele acabou de falar que não tem foto de entrevista com o Ronaldo. Pouco. Eu sei que você também é um homem das Copas. A sua Copa de 94, depois a gente vai chegar em 98, a gente vai, nesse papo a gente vai e volta, Queria saber como é que foi aquela cobertura daquela Copa de 94, que imagino eu, né, sabendo hoje como que era, um calor absurdo, uma dificuldade tremenda. Como é que foi cobrir aquela Copa de 94 com a seleção? Aquela final também. Então, ali foi o seguinte, aquela cobertura foi a cobertura da minha vida de repórter mais importante que eu fiz. Por quê? Porque começou tudo lá em 92, 91, quando o Parreira entra, que era o Falcão, o treinador, mas aí o Falcão ficou só um ano e saiu. A época do Falcão eu não acompanhei muito. Aí eu comecei a cobrir junto com o Romeu César, com o Márcio Bernardes, o pessoal que tinha ali na Globo, Carlos Lima, Garrafa, né? A gente se revezava, mas os caras gostavam do meu trabalho
seleção eu tinha oportunidade de fazer mais. Então teve toda aquela eliminatória que queriam tirar o Parreira, que o Brasil perdeu o primeiro jogo para Bolívia. Isso foi depois. O Brasil perdeu a primeira vez numa eliminatória para Bolívia. Teve aquele caso do doping, que pegaram o Zete e o Rimba, né, zagueiro da Bolívia, porque eles tinham tomado chá de coca. Então foi uma cobertura muito desgastante. O Parreira toda hora ia cair. Teve um jogo com o México em Maceió, que foi quando o Parreira disse, ele quis explicar que o Brasil massacrou o México e empatou 0-0. Ele falou, pô, nós jogamos bem, não fizemos o gol, mas o gol é um detalhe. Putz, essa frase é famosa. Acabaram com a vida dele, porque ele disse essa frase. Então foi uma cobertura. Aí, quando chegou no fim da eliminatória, chamaram o Romário, eu estava no jogo lá do Maracanã. Então foi uma cobertura muito desgastante. E quando a gente chega nos Estados Unidos, realmente o calor, como eu sofri muito também o ano passado na Copa do Mundo de Clubes, depois a gente pode falar, mas já naquela época em lugares diferentes, porque o Brasil na Copa do Mundo ficou na costa oeste, né? Era São Francisco, San José, depois a final em Los Angeles, fez um jogo em Dallas, que foi contra a Holanda, também um calor insuportável, e essa vez, o ano passado, era do outro lado, em Nova York, mas também um calor desgraçado. Mas então, aí a gente chega para a cobertura, e aquela Copa teve uma característica especial, porque a imprensa de São Paulo criticava muito a seleção, porque a imprensa de São Paulo, e eu me excluo disso, porque eu gostava muito deles. Aliás, gosto do Parreira, que graças a Deus está vivo, e gostava muito do Zagallo, que não está mais entre nós, mas eu me dava muito bem com eles. Só que a imprensa de São Paulo, principalmente na época, o time da TV Bandeirantes, que era Luciano do Vale, Juarez, Mário Sérgio, Silvio Luiz, acho que o Eli Coimbra estava, não tenho certeza, meu amigo, que também não está mais entre nós. Eu sempre me dei muito bem com todos esses caras. Mas eles tinham uma postura muito crítica em relação à seleção brasileira. Então o Ricardo Teixeira, que era carioca, era daquela panela, né? Ele protegia muito na cobertura a imprensa carioca e nós ficávamos numa situação muito difícil. A gente, às vezes, voltava para o hotel, voltava para o estúdio sem uma gravação, sem uma sonora. E aí até me lembro um dia que eu estava triste, que o Osmar Santos, eu cheguei no hotel, dei de cara com o Osmar Santos no saguão, e ele falou, porra, por que você está triste? Eu falei, não consegui nada. Ele falou, não tem problema. Quando você entrar de lá, você fala o que você está vendo. Fala coisas que só o rádio, porque na época não tinha YouTube, rádio era rádio, TV era TV, e ao vivo era só rádio. Então fala o que você está vendo. Ó, os jogadores estão fazendo aquecimento do lado direito, o Parreira está conversando com o Zagallo do lado esquerdo. Fala o que você está vendo. Então foi uma cobertura muito difícil, mas para mim foi muito boa, porque como era difícil conseguir entrevista, e quanto mais difícil, o repórter melhor se destaca, porque se é fácil para todo mundo. Então eu consegui muita coisa boa e eu apoiava. Eu era um dos poucos caras de São Paulo que apoiava aquela seleção. Eu gostava da seleção do Parreira. E aí quando ganhou, para mim, eu estava lá no estádio quando o Baggio chutou o pênalti para cima, né? No Rose Bowl, exatamente. Eu estava sentado, porque repórter na Copa do Mundo não fica no campo, né? Eu estava sentado numa tribuna, atrás de mim estava o Dustin Hoffman. Nossa. Sentado na cadeira de trás. Você vê, eu não tenho foto de nada disso. e aí nós, quando o Baggio chutou o pênalti para cima, foi um alívio, né? Que muita gente ali, o Galvão Bueno nunca tinha narrado o Brasil campeão, o Luciano do Vale nunca tinha narrado, Osmar Santos nunca tinha narrado, José Silvério nunca tinha narrado, Garotinho, José Carlos Araújo, esses caras nunca tinham narrado o Brasil campeão. Então, quando o Brasil é campeão ali, dá uma aliviada, assim, um alívio, né, que a gente sentiu, e para mim aquela foi a cobertura mais importante. Avançando para 98, tem alguma particularidade que você consegue dizer pra gente? Principalmente, a gente vai ter que falar do caso principal. Né? E até um pouco em relação a 94 para 98. O Brasil estava muito tempo sem ganhar uma Copa, também, né? Acho que 21 anos. E aí 98 vem com muita moral e uma seleção tecnicamente tão boa ou até melhor, né? Até melhor. O que faltou ali, além do caso Ronaldo, que a gente vai falar também, que é um ponto preponderante, né? Antes de falar do caso Ronaldo, em 98 eu acho que a seleção não jogou bem. Tinha um time bom, em 98, já era Cafu e Roberto Carlos, né? Nossos melhores laterais, Aldair,
e Júnior Baiano, uma boa dupla de zaga, o Tafarel no gol. Aí no lugar do Mauro Silva entrou o César Sampaio, que era, para mim foi mais jogador, apesar que o Mauro Silva era muito bom, mas o César Sampaio era melhor, com o Dunga ainda, Rivaldo, Ronaldo, Bebeto. Edmundo. O Zinho não estava, era o Edmundo. Então assim, o time era bom, o Giovani estava na reserva. Tava também, Juninho. Não, o Juninho não, porque Paulista? quebraram a perna dele. No Middlesbrough. Não, no Atlético de Madrid. Aquele Michel Salgado quebrou a perna dele. O Juninho foi em 2002. Foi. Então, assim, a seleção era boa, mas a seleção brasileira não jogou bem. O melhor jogo foi a semifinal contra a Holanda, quando o Brasil dominou, ganhava de 1-0, aí tomou um gol do Patrick Kluivert de cabeça no finzinho, faltava 2 minutos, e aí foi pra prorrogação, pênaltis, aquele sufoco, né? Foi o melhor jogo do Brasil ali. Mas não jogou, não estava jogando bem, no meio perdeu, acho que não sei se foi para Noruega ou para Dinamarca, perdeu. Dinamarca, com os irmãos Laudrup. Perdeu um jogo, né? Sabe, não foi uma Copa, não jogou bem. O primeiro jogo contra a Escócia, jogou um pouco bem contra o Chile, no Parque dos Príncipes, que o Ronaldo, Brasil ganhou de 4, e a semifinal contra a Holanda. E aí a Copa acabou sendo marcada pelo caso do Ronaldo, né? Tem algum bastidor desse fatídico dia que você lembra, assim, muito claro na mente? Ninguém entendeu nada. Né? Olha, como eu disse, que eu acho que você tem que... Quando você faz uma avaliação da sua vida, da sua carreira, você tem que colocar as coisas que deram certo e as que não deram. Esse dia, para mim, foi um dos maiores... um dos dias mais tristes da minha vida profissional. Por quê? O meu trabalho naquele dia foi o domingo, se não me engano, 12 de julho de 98, foi uma coisa assim, ou 14. O meu trabalho naquele dia era o seguinte: acordar cedo, ir para a porta da concentração, era um hotel em Lesigny, que ficava na Grande Paris, como se fosse aqui Santo André ou Barueri, uma cidade em volta de Paris. O hotel chamava Chateau de Grande Romaine. E você ficava na porta, tinha uns portões altos, e o hotel era 100 metros, não sei se 100, praticamente 80, 100 metros para dentro. Então tinha um jardim gigantesco e o prédio era lá para dentro, e a gente não podia entrar. E eu fiquei lá o dia inteiro. Aí o meu trabalho era... Eu estava sozinho lá, porque a equipe já tinha ido para o estádio, o Stade de France. Meu trabalho era esperar o ônibus sair e ligar no celular, e lá na França, pelo menos na época, não era proibido dirigir e falar o celular, não era proibido. Eu acho que não é até hoje. Essa coisa de... Porque eu acho assim, essa é uma opinião minha, você dirigir e digitar no celular é muito perigoso. Sim, agora, falar é uma coisa que você pode falar do viva voz, dá pra falar e dirigir, na minha opinião. Né? Eu não sou autoridade de trânsito, não estou pregando que ninguém faça isso, mas então esse era o meu trabalho. Aí eu fui no ônibus, na estrada, era uma estrada assim de uns 30 quilômetros, eu fui atrás, descrevendo, o Brasil está passando na cidade tal, na ponte tal. E quando o ônibus entra numa garagem subterrânea, assim, no Stade de France, eu entro com o carro na mesma garagem, só que aí o ônibus vai lá para dentro, a gente, como jornalista, tinha uma vaga logo na entrada ali, e subo para a sala, aí eu passo a bola para os outros, né? Tô saindo do ar, subo para a sala de imprensa. E quando eu cheguei na sala de imprensa, que tava aquele tumulto que o Ronaldo, olha o papel aqui, eu tenho guardado o papel com o Ronaldo e sem o Ronaldo. E por que eu digo que foi um dia triste? Porque a maior informação da minha vida passou na minha frente e eu não vi. Por quê? Porque eu não vi que o Ronaldo não estava no ônibus. Porque não dava para ver. Porque é o que eu disse, você estava 100 metros antes e o ônibus parava com a porta virada para dentro. Então você via de longe que os jogadores estavam entrando no ônibus, mas eu não reparei que não estava o Ronaldo. Nem eu, nem quem estava ali, na porta estava eu. Se eu não me engano, tinha um repórter da TV Globo, eu acho que era o Mauro Naves, e eu preciso perguntar para ele. Quando eu encontrar, o Mauro é meu amigo, vou perguntar. Tinha um repórter da rádio de Goiânia que trabalhava para o Cajuru. Puta, não lembro. Devia ter uns 4 caras. Ninguém. Era uma coisa tão óbvia o Ronaldo jogar aquela final, né? Ninguém viu. Fora, né? E aí eu fui atrás do ônibus, tudo, e o Ronaldo, ele saiu numa van com os vidros
filmados para ir na tal clínica, mas ninguém viu nada disso. Caramba. Aí nós fomos atrás do ônibus, só quando a gente chegou no estádio, e eu vou dizer outra para você, aí o meu trabalho continuava depois do jogo, que era fazer a mesma coisa. Acabou o jogo, esse dia eu não fui na entrevista coletiva, meu trabalho era voltar atrás do ônibus até a concentração. E Você tinha uma frase do ônibus, né? Qual? Que o ônibus ou vai voltar com as glórias. Por favor, né? Eu falei que estará quando a gente estava indo, na volta pela outra pista, vai passar o ônibus da seleção brasileira, estará coberto pelos louros da vitória ou pelas lágrimas da derrota, né? Que acabou sendo lágrimas. Então, e quando a gente volta, depois do jogo, 3 horas depois do jogo, eles abriram esse jardim, e nesse jardim tinha umas tendas da TV Globo. Como eu trabalhava na Rádio Globo, eu entrei. Aí que a gente começou a entender porque nem na entrevista do Zagallo, depois do jogo, ele fala que o Ronaldo teve um problema, mas não fala que foi uma convulsão. Ele fala, o Ronaldo teve um problema, ficou a dúvida se ele ia jogar ou não. Nós só fomos saber detalhes porque os jogadores foram liberados para ir embora, acabou. Então eles saíam ali para encontrar as famílias e passavam nessa tenda. Aí que eu tinha amizade, como eu tenho até hoje, com o Cafu, César Sampaio, Roberto Carlos, Zé Roberto, que era o lateral reserva, que depois jogou no Santos, no Palmeiras, né? Que era, na época era da Portuguesa. Então aí que a gente foi entender o que tinha acontecido. E só no dia seguinte de manhã, na segunda de manhã, que o médico Lídio Toledo, lá o próprio Zagallo, deram uma entrevista explicando o que tinha acontecido. Então, foi um dia triste, porque eu perdi uma informação importantíssima, o Brasil perdeu. Esse foi um dia terrível para mim. E aí, a pergunta para você, como você estava lá, você cobriu essa seleção também e tudo mais, você acha que o Zagallo ali errou de ter colocado não ter colocado o Edmundo, por mais que o Ronaldo tenha voltado, não, quero jogar e tal, mas foi muito forte, né? Eu vi já o documentário do Ronaldo, o Roberto Carlos falando, e assim, realmente desesperador, foi desesperador. Não, assim. A convulsão aconteceu. Tem muita gente que fala, venderam a Copa do Mundo. Não tem como vender, cara. Não tem como vender, porque como é que você vai... Quanto vale uma Copa do Mundo? E outra, como é que você vai vender? O jogador vai fazer gol contra? Não teve nada. E 20, 30 anos depois, ninguém ia soltar uma história. E qual é o preço de ser campeão do mundo? Quanto custa? Não tem preço. Então, assim, é um absurdo isso aí. A convulsão realmente aconteceu. Eu acho que faltou uma investigação maior na época do porquê o Ronaldo teve a convulsão. Porque ele nunca teve convulsão, assim, ataque epilético, né? Pelo que a gente lê, eu não sou médico, são episódios que se repetem. A pessoa tem hoje... Eu tive um colega quando eu estudava no colégio, que ele tinha epilepsia. E de vez em quando, quando ele chegava de manhã lá, ele tinha esse problema, até que ele tinha família na Espanha, depois ele foi estudar na Espanha. Um dia ele mergulhou, ele pulou assim no mar, e quando ele chegou no mar, ele teve o problema e faleceu. Então, assim, é um negócio muito sério. Só que o Ronaldo não é epilético. Ele nunca tinha tido uma convulsão antes e nunca mais teve outra. Então eu acho que faltou uma investigação, porque que remédios que ele estava tomando, quem ministrou os remédios para ele, se esses remédios poderiam provocar, porque o Ronaldo ele vinha num estresse muito grande, ele já estava com problema no joelho, a gente sabia, e outra coisa, já contei essa história, mas na época chamava atenção, o Ronaldo alugou uma casa, né, nos arredores de Paris, e uma casa bem grande, e aí lá ficou a família da mãe dele, com o novo marido, porque os pais eram separados e toda a família, e do outro lado, na mesma casa, a família do pai dele com a nova esposa e os outros. Então era um negócio, e os caras ligavam pro Ronaldo o dia inteiro. Ronaldo, tá sem água quente aqui em casa. Ronaldo, precisa comprar presunto, onde é que eu compro? Sabe, umas coisas que a família também não ajudou. Então ele vinha com estresse muito alto. E acabou dando no que deu. Agora, eu acho que faltou, agora não dá mais para fazer, porque o Dr. Lídio morreu, o Zagallo morreu, né? Enfim, não foi feito. Eu acho que ali faltou uma investigação. Se eu fosse uma autoridade na época, quando o Ronaldo chegou ao Brasil, tinha que trancar ele numa clínica, fazer todos os exames e procurar entender por que ele teve a convulsão. Isso não foi
esclarecido na época. Agora, que atrapalhou. Se não fosse isso, eu não sei se o Brasil ia ganhar. Porque havia um clima ali de civismo, sabe? A França, ali 2 dias era a data da queda da Bastilha. Então, assim, talvez o Brasil perdesse. Não estava jogando bem. Agora, que a convulsão teve o Ronaldo teve o papel decisivo. Mas você escalaria o Edmundo? Desculpa, esqueci sua pergunta. Não, é muito difícil. Olha, eu já conversei com o Zagallo sobre isso, porque depois o Zagallo largou a seleção, assumiu o Luxemburgo, mas depois ele veio trabalhar aqui na Portuguesa. O Zagallo, se não me engano, em 99. Logo depois desse episódio, ele veio trabalhar aqui na Portuguesa. Então, às vezes eu acabava o treino lá no Canindé, às vezes eu ia cobrir, sentava lá, ficava conversando com ele. Eu não tenho nada contra o Zagallo. O Zagallo é um cara que eu só tenho coisas boas para falar dele. Eu sei que muita gente não gosta dele, amigos meus não gostam dele, né? Tem gente que não fala nem o nome dele. Amigos meus, aquele técnico, aquele cara. Mas o problema é o seguinte, como você vai dizer para o maior jogador do mundo que ele não vai jogar? É difícil. Então, assim, pela razão, se você botar tudo na ponta do lápis e tal, ele não deveria jogar, o Ronaldo. Mas como é que você vai tirar o maior jogador do mundo da final da Copa? Então, se ele voltou da clínica, não deu nada, porque realmente ele não tinha nada grave. Como eu disse, nunca mais. Você vê, 98, quantos anos já faz? Vai fazer 30 anos daqui a pouco, não é? Mais 26 anos, 28 anos. Sim. Pô, ele nunca mais teve nada. Então não era grave o negócio que ele teve. Não foi grave, foi um episódio. Clinicamente ele estava apto a jogar, então, assim, é difícil você... É muito fácil agora, né, aqui do ar-condicionado, o cara falar, porra, eu devia ter posto o Edmundo. Eu não tiro a razão do Zagallo, porque é difícil e o jogador fala que quer jogar. Fala que tá bem. Você vê, porque a gente vê quando o cara tá doente, isso eu aprendi com médicos, amigos meus. Claro que para você saber qual é a doença do cara, você tem que fazer os exames, né? Investigar. Mas dá para ver na cara que o cara tá... Você vê, pô, esse cara aí não tá legal. Sim. Esse cara aí tá meio branco. Tá... E o Ronaldo chegou, segundo os relatos, eu não tava, a gente não entrava no vestiário, mas ele chegou bem. E ele correu no jogo, ele não jogou bem. Com o Barthez ainda. Sim, mas ali foi um lance. Ele já fez o que ele pôde. Então eu acho assim, eu escalaria o Ronaldo porque não tem como você tirar o maior jogador do mundo da final, entendeu? O problema é que aqui no Brasil só se analisa o resultado, né? Se tivesse ganho, o Zagallo seria um gênio porque ele escalou o Ronaldo mesmo vindo de uma convulsão. Como perdeu, se ele tivesse posto o Edmundo e tivesse perdido, todo mundo ia falar, porra, mas ele não pôs o Ronaldo. Sempre uma caça às bruxas. O futebol por isso... falar que ele tava dando desculpa, né? Eu não analiso, eu procuro não analisar o futebol por resultado, porque é muito fácil, né? Se analisar, ganhou é bom, empatou mais ou menos, perdeu é ruim. Eu acho que ali não foi por causa disso que perdeu, entendeu? Teve uma interferência, claro, não ajudou. Né? Não ajuda o seu melhor jogador ter uma convulsão 3 horas, 4 horas antes do jogo. Mas o Brasil não estava jogando bem. Se você pegar aquela Copa, foram momentos muito raros que o Brasil jogou um futebol bom. E você vê, ele começou com o Giovani, aí ele tirou o Giovani e pôs o Leonardo no meio. Aí o Roberto Carlos jogou de lateral. Não era ainda aquele Roberto Carlos, a maturidade não tinha chegado totalmente para ele. Então, é isso aí, mas são momentos que a gente viveu, né? Exato, assuntos polêmicos. E agora voltando, a gente falou sobre a parte da gestão e tudo mais, sobre seleção, Copa, e inclusive você falou sobre a Copa do Mundo de Clubes e tal. 2022 você também estava na Copa do Mundo, né? No Catar, tava. Que acompanhei bastante a jornada de vocês. Qual o outro ponto que você pega dessa sua carreira como repórter, hoje você está como comentarista, que você fala assim, cara, que foi o ponto alto, assim, além da Copa? Tem alguma entrevista que você fez, alguma coisa? Eu acho assim, a carreira de repórter é muito diferente da carreira de comentarista, né? Porque o repórter, ele usa muito mais o físico, né? Usa muito mais a parte física, e o comentarista usa mais a parte intelectual. Mas o meu forte como repórter sempre foi o ao vivo. Porque antigamente, quando acabava, por exemplo, você está lá no campo, quando acabava o jogo, você podia entrar no campo, entrevistar quem você quisesse.
Qualquer jogador, treinador, árbitro, tudo. Então, na minha época, o repórter se destacava na escolha do entrevistador. Ele tinha que ter muito senso jornalístico para falar, a hora que acabar o jogo, o mais importante é esse cara. Personagem. Né? Então, o que eu fazia? Quando faltava já uns 10 minutos, 5 minutos para acabar o jogo, eu escolhia o cara. Hoje eu vou entrevistar o Neto na saída do campo, eu vou entrevistar o Edmundo, eu vou entrevistar o Raí, o Viola, sei lá. Aí eu começava, o repórter era livre também para andar em volta do campo. Não podia, claro, entrar no campo, mas ali na margem do campo você podia ficar andando ali. Uhum. Então eu já começava a ver onde que estava o cara que eu queria entrevistar. E eu ficava perto dele. Aí acabava o jogo, eu já estava do lado dele. Fantástico. Então o meu forte sempre foi o ao vivo, até hoje. Eu não sou um cara, por exemplo, os grandes repórteres de TV, Tino Marcos, Gilson Ribeiro, o próprio Mauro Naves, enfim, o Show, né? Esses caras, eles são show de texto. Então você vê as matérias dele, eles falam, os jogadores treinam, enquanto isso as fábricas soltam a fumaça dos trabalhadores que estão lá dentro, as mulheres estão levando seus filhos na escola. Isso aí, eu não sei, não é que eu não sei, eu nunca gostei de fazer. O meu forte sempre foi ao vivo. Então, quando eu trabalhava na Rádio Globo, começava o Globo Esportivo, que era o programa que a gente tinha, que era às 6 horas da tarde. Infelizmente, não existe mais. Começava o Globo Esportivo e eu estava ao vivo no clube que eu estivesse cobrindo, que na época a gente fazia rodízio, né? Era um tempo no Corinthians, um tempo no Palmeiras, um tempo no São Paulo. No Santos, não, porque era o Silvio Ruiz, o repórter que morava lá, o verdadeiro, não o Silvio Luiz, que eu já falei aqui no começo, era o Silvio Ruiz, que também já faleceu. Então em Santos a gente não entrava no rodízio, porque ele morava lá, mas aqui ou você fazia folga, então aí segunda-feira você ia no Corinthians, terça-feira você ia no São Paulo, quarta-feira no Paulo. E então sempre eu estava ao vivo, colocava jogador para falar com o Osmar Santos, por exemplo, nessa semana que o Romário chegou, que ele ia fazer aquele jogo no domingo, né? Que ele brilhou contra o Uruguai em 93. Então ele chegou, teve uma semana de treino na Granja Comari e aí o jogo no domingo. No dia que ele chegou, o primeiro treino dele foi na segunda-feira à tarde, ele e o Bebeto. Quando acabou o treino, eu estava lá com um operador amigo, porque quem cobria a seleção brasileira era o Cícero Melo, que hoje trabalha na ESPN, meu grande amigo. Mas aquela semana, eu não sei o que aconteceu, eu acho que ele perdeu a voz. Ele ficou gripado, alguma coisa. Quando foi no sábado, meu chefe me ligou à noite e falou, você vai ter que ir para Teresópolis semana que vem, que o Cícero não tem condição. Eu acho que ele estava gripado. E aí, eu só falei para ele, olha, então em vez de avião, eu quero ir de carro. Eu falei para ele, porque você fica com o carro ali para se locomover. Sim. É mais fácil. E quero que vai o Heleno José comigo. O Heleno José era o melhor técnico que tinha. Aí, o meu chefe falou, tudo bem. Aí nós saímos domingo, né? Chegamos domingo à noite lá, que era meio longe, porque você não vai até o Rio para ir para Teresópolis. Você vai pela Dutra e um pouco antes do Rio você entra. Eu não lembro direito os caminhos. Eu sei que a gente foi de carro. E aí esse cara era muito bom, o Heleno José, infelizmente também já partiu. E aí a gente combinou, ele me deu ele levou um monte de cabo. Na época a gente trabalhava com cabo ainda. Quando acabou o treino, abriu o programa Osmar Santos aqui em São Paulo, eu falei, Osmar, Bebeto e Romário na sua escuta, converse com eles. Eu deixei os dois lá conversando com o Osmar Santos, eles conversaram ao tempo. Foi uma das únicas vezes que eu entrevistei o Romário, porque depois na Copa ele não falava com ninguém. Ele só falava com os caras. Falava um pouco com os caras do Rio. Nossa, na Copa de 94 eu nem vi a cara do Romário, porque a gente ficava à margem do campo. Eu não me lembro de ter feito uma entrevista, mas essa aí, um ano antes eu fiz. Então, são coisas que às vezes você dava uma notícia, né? Por exemplo, às vezes alguém vazava uma notícia, alguém dava uma notícia para você e você guardava ou você soltava na hora certa, alguma notícia exclusiva. Teve muitas coisas. E aí, aproveitando esse gancho, como você enxerga hoje a realidade do jornalismo esportivo sobre essa questão de informação? Porque hoje tem a informação do Calil, o Calil dá lá a notícia, eu tenho minha página XYZ lá no Instagram, eu leio a notícia inteira em vídeo, não dou os créditos. Isso acontece muito. Muito. Né? Que existem os replicadores.
Como que você enxerga esse cenário? É muito difícil hoje você dar uma notícia exclusiva, né? Porque em primeira mão. Porque às vezes um dá uma notícia, 1 minuto depois o outro, você nunca... É difícil você saber quem foi o primeiro. Mas é que é chato falar. Eu não gosto muito de falar, porque parece que você é saudosista, que você só achava bom o que era o passado. E não é verdade. Tem muita coisa hoje que é melhor, que é mais ágil, mais rápido. Agora, hoje está muito mais difícil o trabalho para o cara fazer uma coisa exclusiva, porque são só as coletivas. Então, por exemplo, eu estava vendo agora, quando eu estava aqui fora, eu estava vendo a entrevista do Gerson, né, que chegou hoje, foi apresentada no Cruzeiro. Você vê ali, são aquelas mesmas perguntas. Gerson, por que você escolheu o Cruzeiro? Gerson, você já está pronto para jogar? Se o Tite precisar de você amanhã? São sempre as mesmas coisas, entende? Então está muito difícil. Hoje tem alguns profissionais, por exemplo, eu destaco o meu amigo Gabriel Sá, que cobre o São Paulo. Ele é um cara muito dedicado, que consegue informações exclusivas, porque ele fica o dia inteiro atrás daquilo. Tem outros, tem profissionais aí bons de mercado, mas tem muito chute também. Você pega, por exemplo, o negócio do Hulk que vai para o Fluminense. Já saiu 10 vezes que o Hulk vai para o Fluminense e já saiu 10 vezes que a negociação está encerrada. Pô, peraí, a negociação está encerrada só uma vez. Encerrou. É verdade. Né? Não é abril. E você vê, por exemplo, o ano passado, muitos jornalistas deram a notícia que o Neymar não jogava mais. Foi. Porra, se ele jogou, salvou o Santos, jogou 3 partidas, tava com o joelho baleado, mas jogou, fez gol. Então a gente, hoje em dia, tem muito chute, tem muito... Se eu desse, na época que eu trabalhava, a informação, Neymar não joga mais esse ano, e o cara aparecesse lá jogando, eu tava ferrado. Famosa barrigada. Hoje não tem cobrança, sabe? O cara dá uma notícia, tem eu não vou falar o nome, mas tem um cara aí, ele dá 10 vezes assim, ó, um time está sem técnico. Ele fala assim, o técnico vai ser o Tite. Aí no outro dia ele fala, não, o técnico vai ser o Jorge Jesus. Aí no outro dia ele fala, não, o técnico vai ser o Mano Menezes. Não, o técnico vai ser o Renato. Porra, aí vai ser um desses. Aí quando estoura, o como cara eu avisei anteriormente. Então, isso aí é uma coisa meio complicada. Hoje tá muito difícil hoje, sabe? Assim, pro repórter trabalhar, ele tem muito menos acesso. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês. Na época, assim, até virada do ano 2000, né, um pouquinho para frente, a gente convivia com os jogadores. Hoje, eu te juro, eu sou torcedor do Santos. Se eu encontrar um jogador do Santos na Avenida Paulista, se for o Neymar ou o Gabigol, tudo bem. Agora, se for um outro jogador, talvez eu não vou nem reconhecer. Porque a gente não tem mais contato. Né? Por exemplo, se eu encontrar o Adonis Frias, eu não sei quem é ele. Se eu encontrar o Lautaro Dias, eu não sei quem é. Eu vou passar pelo cara e não vou nem falar, entendeu? Então hoje mudou muito. Na época, a gente ligava na casa do jogador para fazer entrevista. Então eu ligava na casa do César Sampaio e a mãe dele falava, ele saiu, ele volta daqui, liga daqui meia hora que ele tá aqui. Aí você liga. Uma vez eu liguei para uma das notícias que quando saiu o Luxemburgo, ele tava no auge no Palmeiras, né? Ele tinha feito aquele time maravilhoso em 96. E aí ele brigou com o Mustafa. Ele brigou com o Mustafa por causa de um treino que ele colocou o Veloso e o Marcos, era um rachão, o Veloso e o Marcos para jogar na linha, porque no rachão normalmente o jogador da linha vai pro gol, e os dois quebraram o braço no mesmo rachão. Nossa. O Palmeiras ficou sem goleiro. E aí o Mustafa proibiu o rachão. Aí o Vanderlei falou, porra, mas quem manda no treino sou eu. Bom, tiveram lá um desentendimento. E no final do ano estourou a notícia que o Luxemburgo ia pro Santos. Aí ninguém acreditou. Porque o Santos, na época, era um time pobre, como é hoje. O Luxemburgo era o maior técnico do Brasil. E aí eu liguei, o Luxemburgo, ele morava aqui em São Paulo, mas a casa dele mesmo era no Rio de Janeiro e eu tinha o telefone. Eu liguei lá, atendeu a mulher dele, Dona Jô. Aí ela falou assim, o Vanderlei não tá, ele foi jantar com um tal de Renato Duprá. Puta, aí eu falei, então ele vai pro Santos, porque o Renato Duprá era o dono da Unicor, que foi quem contratou o Luxemburgo. Então são coisinhas que acho que hoje o Gabriel Sá, o André Hernan, esses caras devem viver a mesma coisa, né? Você vai atrás de pista,
Você liga para um, liga para o outro. Agora, hoje em dia, se você ligar na casa do... Primeiro que você não vai nem ter o telefone da casa. Ninguém existe mais. Exatamente. Não tem como ser... O Evaristo, uma vez, quando o Evaristo vinha pro Corinthians, foi a mesma coisa. Eu liguei na casa dele do Rio, só que ele atendeu. Ele falou, na boa, assim, eu acabei de acertar com o Corinthians. Aí colocamos no ar, uma outra também bacana que teve, a gente vai lembrando, né? Eu não lembro muito, assim, tem muita coisa que eu não lembro mais. Uma vez eu tinha um amigo chamado Clidão. Ele era muito amigo do Cilinho, muito amigo do Miller, muito amigo do Careca, amigo nosso. Um dia eu tava na Rádio Globo e esse cara ligou e falou assim: Calil, liga, anota o número aí. Liguei, eu anotei o número, ele falou: liga nesse número que o Careca vai te atender. O Careca tá no carro dele lá em Nápoles. Em Nápoles, ele vai te atender e vai falar que ele não joga mais, que ele pediu desconvocação, que ele não joga mais na seleção brasileira. Aí eu falei, mas como no carro? Não tem como, existe esse negócio de atender telefone no carro? Não tinha. Aqui no Brasil não tinha celular ainda. Ele falou, porra, o cara tá no carro, liga pra ele. Bom, aí eu desliguei, fui lá, como tinha, pra gravar, você tinha que ter uma certa estrutura, avisar um operador. Aí o cara plugava um gravador, eu liguei e gravei com o Careca e tal. E aí saiu em tudo que é jornal no dia seguinte. Saiu no Globo, na Folha, no Estadão, no Jornal da Tarde, Gazeta Esportiva, a entrevista que a gente tinha feito. Então são coisinhas que hoje em dia tá mais difícil, né? Hoje em dia já as coisas não são... E aí, trazendo agora pros tempos atuais, pegando até esse gancho, né, de vai atrás de pista e tudo mais, entender com você o seguinte, falando mais da parte de gestão agora. E aí a gente pode separar em dois momentos, falando de São Paulo e Santos. Como que é ser um dirigente hoje para você no cenário atual? O que seria mais difícil para você? Gerir o Santos no momento que tá, nesse momento de reestruturação, voltando de uma Série B, ou, por exemplo, gerir um São Paulo que tá imerso... Um caminho da Série B, né? Tá imerso, em vez de estar em construção, em reconstrução, está em destruição, né? Primeiro dizer o seguinte, quando eu estudei para fazer gestão, eu nunca quis trabalhar em time grande. Eu sabia que eu não ia trabalhar em time grande, porque eu não tinha histórico. E eu sempre tive uma imagem muito ligada com o Santos, então eu jamais trabalharia no Corinthians, no Palmeiras, não iam deixar. Então eu sempre projetei trabalhar em clubes médios, né? Que era bacana. Eu queria morar uma época no Sul, morar uma época no Nordeste. Eu acho que isso é bom, mas não acabou não acontecendo. Hoje, assim, de fora, eu acho que é bem mais difícil trabalhar no São Paulo. Porque, veja, com tudo que o Santos também não tem uma vida fácil, mas lá tem um presidente que manda. Sim. Olha, quem manda é o Marcelo Teixeira, abaixo dele é o Alexandre Matos, e depois tem o técnico. No São Paulo, quem manda? O Muricy que vai sair. Estão falando que vai ser. Os diretores de futebol saíram todos, que é o Belmonte, Chapecó, o Nelsinho, que até apareceu na matéria consultivo que lá do Fantástico. O Rui Costa é um funcionário. Ele pode fazer o que mandarem ele fazer, mas ele não tem poder de decisão. Então hoje está muito mais... Você vê o Crespo, por exemplo, ele precisa tomar uma decisão ali. Ele fala com quem? Então eu acho que hoje o São Paulo, nesse momento, né, que a gente está fazendo aqui, que dia hoje? 14? 13 de janeiro. 13 de janeiro, 3h25 então, 13 de janeiro de 2026. Nesse momento, a vida do São Paulo está mais difícil. Ainda o Santos conseguiu, bem ou mal, ganhou o primeiro jogo, né? E já deu uma... Porque o Campeonato Paulista são só 8 jogos, né? Então você ganha perigoso. Pô, já é uma grande... Antiga, por exemplo, de 38, que é o brasileiro, você ganha um, é bom, mas não refresca muito. Agora, no Paulista... Você já ganhou 1/8, você já ganhou. E o São Paulo perdeu. Então, sem dúvida, hoje o São Paulo é muito mais difícil trabalhar no São Paulo. Eu tenho uma tese que, assim, e eu queria até ver com você. Se o São Paulo não abrir o olho, a iminência de cair no Paulista esse ano é gigante. Eu acho que quando saiu o regulamento, né, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu acho que a chance de um time grande cair, se eles não mudarem pro ano que vem, porque assim... É muito bonito. Nós estamos fazendo igual a Champions League, né? Só que como tem que ter os clássicos, eles querem os 6 clássicos. Porque é onde aparece mais, a audiência é maior, tem as propagandas em volta do campo. Então eles querem os 6 clássicos. Se tem 8 rodadas, só em 2 rodadas não vai ter clássico, que foi a primeira e a última. Todas as outras rodadas vai ter clássico. E para isso...
os grandes em 8 jogos tem que fazer 3 clássicos. Tem time pequeno aí que só vai pegar um grande. Então foi feita uma fórmula muito ruim para os grandes, porque devia haver uma proteção, tipo assim, acabou, não cai os 2 últimos direto. Os 4 últimos vão fazer um torneio. Tem uma chance pro grande se salvar. Porque o São Paulo tá encalacrado esse ano, mas o ano que vem pode ser o Corinthians, pode ser qualquer um. São 8 jogos. Se você perde o primeiro e o segundo, aí você tem 6 jogos para se salvar, muitas vezes tendo que fazer 3 clássicos. Então, tem o Mirassol. Eu acho uma... Não, e fora isso, tem o Mirassol, Bragantino... A Ponte Preta tá mal agora, São mas... Bernardo Novo Horizontino, que você exatamente, você vê o Novo Horizontino como foi difícil pro Santos. Sim. A própria... os times de Campinas não são mais a mesma coisa, mas são times sempre... Você vê, o Guarani tirou o Corinthians da Copinha agora. São times sempre chatos de jogar contra. Então, essa fórmula pros grandes, ela é muito ruim. Isso aí eu acho que pro ano que vem eles vão ter que rever. Porque senão, não sei se vai cair esse ano. Vamos ver, se o São Paulo ganhar do São Bernardo agora, ele ameniza bem. Agora, se o sequência... Não, exatamente. Se não ganhar, o próximo é o Corinthians em Itaquera. Corinthians, Portuguesa, depois Santos e Palmeiras. É muito difícil, muito difícil. A gente viu o primeiro jogo da Portuguesa. E quando você joga, a gente viu o que aconteceu com o Santos no ano passado. Quando você já entra em campo na zona de rebaixamento, a pressão é muito maior. Muito. Porque um imã, né? O time grande sofre muito. Então... essa fórmula aí é muito perigosa. Eu acho que você falou que o São Paulo está arriscado. Está arriscado mesmo. Como o ano que vem pode ser outro, entende? Como se qualquer um, se o Santos perder do Palmeiras, perder do Corinthians, perderam, sabe? É muito complicada essa fórmula. Ela é muito difícil para os grandes. Muito difícil. E aí, pegando até o gancho do que você está falando, Calil, que eu acho que é importante a gente pontuar, falando sobre o Campeonato Paulista, sobre Série B e tudo mais, a gente tá vendo que o Santos está se reestruturando. Você é um torcedor santista, né? Confesso. Como que você vê o trabalho que está sendo de reconstrução do Santos? O Thiago falou um ponto importante, o Santos veio da Série B, trouxe o Neymar. Se você avalia que a chegada do Neymar foi positiva, e como você enxerga esse ano pro Santos, um ano que o Santos ainda conseguiu ter uma vaga ali na Sul-Americana, né? Olha, o Santos, eu vejo da seguinte... Eu não posso falar pela torcida do Santos. Eu sou um torcedor, não posso falar por toda a torcida, mas posso falar por alguns amigos meus, parentes. Eu conheço muita gente que torce pro Santos. No meio que eu convivo. O torcedor do Santos, esses mais próximos de mim, eles nem ligam muito mais para ser campeão. Porque o Santos já ganhou tudo. Já ganhou Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, tudo que... O que o torcedor do Santos não quer mais é passar vergonha. Então, quando começa uma temporada, o torcedor do Santos, ele fica ligado se o time ficar ali na metade da tabela, se de vez em quando ganha um clássico, já tá bom. Só que, infelizmente, nos últimos anos todos, menos em 2024, quando ele já estava na segunda divisão, né, e não tinha mais para onde correr, todos os anos o Santos corre contra o rebaixamento, luta contra o rebaixamento. Então eu estava comentando ontem, esse ano passado aqui eu não assisti jogo do Santos, eu assistia jogo do Juventude, do Vitória, do Sport, do Ceará, do Fortaleza, do Grêmio, do Inter, para torcer contra, do Vasco. Então é muito ruim isso aí. Então esse ano, eu acho, Neymar, com tudo, o Neymar foi uma boa para o Santos. Se não fosse o Neymar, provavelmente o Santos teria caído, porque aquela arrancada, quando ele ganhou 3 jogos de 3-0 no final e se salvou, foi até parar na Copa Sul-Americana, foi por causa do Neymar. O Neymar não estava jogando antes, o Santos não conseguia sair lá de trás. Então eu acho que essa dupla Neymar e Gabigol pode ser uma boa. Claro que o ideal seria reforçar mais, né? O Santos precisava ainda de um baita cara ali no meio de campo, porque o Willian Arão tá jogando bem. Ainda bem que ele conseguiu, porque ele chegou no Santos só machucava, né? Sim. Agora ele joga muito bem, ele tá jogando muito bem. Então, entre o Willian Arão e esses caras da frente, Barreal, Neymar, Gabigol, Roleza, tem um buraco ali. O Santos precisava de um cara, como era o Paulinho no Corinthians, como era o Elias do Corinthians, como é o Bruno Guimarães na seleção brasileira, entendeu? Um cara que ocupasse esse espaço, como agora estava sendo o Marcos Antônio no São Paulo, como é um cara, o Richard Rios fazia no Palmeiras, um cara, e o Santos não tem esse jogador, e precisa
talvez vai ter que contratar um lateral, né? Agora que vendeu o Souza. Então o Santos precisa para dar esse salto de qualidade. Eu não sei se eles vão ter dinheiro. E precisava de mais alguns jogadores. Mas o que o torcedor do Santos espera esse ano é que não seja tão sofrido. Então que ganhe mais uns 2 jogos aí logo no Paulista, aí já não corre mais risco. Quando começar o Brasileiro, de cara que ganhe ali dos 5, 6 primeiros jogos, que pelo menos ganhe uns 2. Porque é muito desgastante pro torcedor passar tantos campeonatos na zona de rebaixamento, tanto do Paulista como do Brasileiro. Então, é o que eu disse, eu não posso falar por todo o torcedor do Santos, mas eu acho que o torcedor do Santos que pense mais que consiga deixar um pouquinho de lado a paixão e ser um pouco racional, ele vai pensar como eu. Que o Santos consiga esse ano aqui, pelo menos, disputar um campeonato brasileiro sem sustos. É isso que o torcedor espera. Na sua visão, Calil, toda essa trajetória do Santos, desde lá de trás, quem foi o melhor presidente? Marcelo Teixeira tá nesse rol de ser um dos melhores presidentes do Olha, Santos? eu não peguei a época do Atier Jorge Cury, né, que foi o presidente durante 25 anos. Ele foi presidente de 45 a 70. Toda a era Pelé, né? Quem foi presidente do Santos um pouquinho também foi Ulisses Guimarães, que depois foi político, o homem das diretas, da Constituição, né, que promulgou a Constituição de 88. Então eu não peguei essa época, era nos anos 40, não tinha nem nascido. Da minha época, eu acho que o melhor presidente que o Santos teve foi Luiz Álvaro até ganhar a Libertadores. De quando ele assumiu, janeiro de 2010, até ganhar a Libertadores foi na metade de 2011. Depois ele se perdeu completamente. Depois teve aquele caso da venda do Neymar. Sim. Depois eles começaram a contratar. O que acontece? O Luiz Álvaro, ele tinha um grupo. Toda segunda-feira de manhã, eles tomavam café aqui perto, se não me engano, era na Faria Lima. Cada vez era no escritório de um, que era o presidente do Itaú, o presidente da Natura, eram os executivos das, 10 maiores empresas do Brasil, os 5 eram santistas. Então eles traçavam ali toda a estratégia. Olha, nós vamos segurar o Neymar fazendo isso. Você vê que o Santos foi o clube que mais segurou jogador. Sim. Ninguém segura mais. O Estevão jogou um pouquinho e foi embora. O Hendrick jogou um pouquinho e foi embora. O Paquetá, o Flamengo está tentando pegar de volta agora, foi embora. O Gerson jogou. Todo mundo joga um pouco. São Paulo vendeu agora 5, 6 meninos. Né? Então o Santos conseguiu segurar o Neymar 4 anos, se eu não me engano. Foi. Então foi porque o Luiz Álvaro ele respeitava essas decisões desse colegiado. Quando ele ganha a Libertadores, parece que sobe a cabeça. Sim. E ele passou a tomar decisões sem respeitar essas reuniões. Tanto é que esse conselho foi dissolvido, acabou, não tinha mais. E aí veio o vexame contra o Barcelona, né? Aí vieram vários outros. Então eu acho depois o Luiz Álvaro ficou doente, também já faleceu. Então, para mim, o melhor presidente que o Santos teve foi o Luiz Álvaro até ganhar a Libertadores. E depois ele se perdeu completamente. O Marcelo teve. Eu gosto do presidente Marcelo. Outro dia eu fui lá em Santos, ele me chamou para conversar com ele. Fiquei lá com ele uma tarde toda, conversamos sobre futebol, sobre um monte de coisas. Ele teve coisas boas, ele fez, por exemplo, não vou nem falar lá atrás, da época do Diego, do Robinho, naquela época todo mundo já sabe. Eu acho que o presidente Marcelo agora, ele fez um primeiro ano brilhante, porque ele assumiu o Santos na segunda divisão, logo depois de ser rebaixado, ele montou um elenco de jogadores comprometidos, com um grande trabalho do Fábio Carilli. Foi um grande trabalho que ele fez ali em 2024, porque não é fácil. Vai dirigir um time na segunda divisão, um time grande. A pressão é muito forte. E não é como foi no tempo do Corinthians, que eu falei aqui. Tinha cota, né? Ali tinha clubes com um orçamento parecido com o Santos. Goiás, o próprio Ceará, que subiu, Sport Recife. Então, assim, eu acho que o primeiro ano do presidente foi muito bom. Infelizmente, o segundo ano não foi. Até brinquei com ele. Quando eu fui lá falar com ele, eu falei, presidente, eu falei no ar que o champanhe que o senhor bebeu no Réveillon de 2024 para 2025 estava estragado. Porque parece que ele contratou aquele Caixinha, aquele Pedro Martins para ser diretor de futebol. Pessoas que não têm a menor condição de trabalhar no Santos. E aí até depois veio o Neymar, né? Depois... Enfim, mas o Santos sofreu até o fim do ano
Então, 2025, o trabalho do presidente não foi legal. Ele sabe disso. Agora, vamos ver, né? A gente, é o que eu disse, o santista espera que pelo menos não sofra tanto. Você trouxe um ponto do Carille, né? Que realmente ele fez o serviço, né? Claro, ele trabalhou 2 vezes no Santos. A primeira ele salvou o Santos do rebaixamento com um time que tinha Danilo Boza, Moraes, Lucas Braga. Nossa. Tinha um zagueiro que eu esqueci o nome, uruguaio, back central, muito ruim. Era um Gabriel Inocêncio. Não, Inocêncio foi depois. 23 foi quando caiu. Era um time muito ruim. E o Carille conseguiu salvar o Santos com, se não me engano, 3. Foi quando ganhou do Flamengo no Maracanã, que o Gabigol perdeu um pênalti até. E depois em 2024, os 2 trabalhos do Carille no Santos foram muito bons. Infelizmente, uma parte da torcida mal educada, né? Fez campanha contra ele, xingaram o cara quando ele estava recebendo a medalha de campeão. Eu nunca vi isso, nem aqui no Brasil, em nenhuma parte do mundo. O cara recebendo a medalha no pódio lá de campeão sendo xingado. É aquilo que eu falo, todo clube tem uma parte ali da torcida composta por maus elementos, né? Exato. Então foi isso que aconteceu, mas o trabalho do Marcelo em 2024 foi bom, agora 2025 foi muito ruim. E agora vamos ver se 2026 ele pega o rumo certo. Com o Gabigol, né? O Santos mais encorpado. E aí, falando novamente do São Paulo tá vivendo a iminência do impeachment. Um possível impeachment vai ser votado agora, né? Na quinta-feira, na sexta-feira. Só que tá tendo uma guerra judicial envolvendo o São Paulo e os conselheiros. Eu soube. Né? Como você enxerga isso tudo? Porque o São Paulo, de fato, esse ano, e eu sou São Paulino e acompanho o São Paulo, trabalho na arquibancada também, tá fazendo a cartilha do rebaixamento, né, Calil? Desorganização interna, pode perder o Muricy, que é um grande ídolo. Acho que vai sair. Exatamente. E se tem eu um fosse elenco... ele, eu já teria saído. Exato. Tempo, né? E tem um elenco, assim, limitado, tem suas limitações, né? E muitos machucados ainda, né? Você vê, o Calera ainda não voltou, o Lucas voltou um pouquinho contra o Oscar aposentou. O Oscar parou. Veja, esse negócio da reunião de sexta-feira do conselho, eu acho que ela tá muito vinculada ao que vier ocorrer na justiça. Se prevalecer aquele negócio de ter que ter 191 votos para o Casares sair, o Casares está salvo. Porque não vai nem ter 191 pessoas lá. Mas não vai nem ter, entendeu? Agora, ontem conseguiram uma liminar, agora o São Paulo está tentando caçar. Isso tudo é muito ruim para o clube. Porque imaginem que sexta-feira o Casares não saia. Mas ele vai ficar pendurado, como aconteceu com o Augusto Melo. Uhum. Chega uma hora que o presidente do São Paulo, eu não estou dizendo que ele é culpado, eu não estou afirmando, tem as investigações, né, que a polícia está fazendo, o Ministério Público, a gente não pode afirmar. Até prova em contrário, todo mundo é inocente. Mas ele perdeu as condições de governar o clube. Sim. Diante desse cenário, como é que ele vai sentar numa mesa para contratar um jogador, para fazer uma reunião interna? Eu soube que ele não vai nem mais no clube. Nos jogos ele já não vai faz tempo, mas no clube, eu conversei ontem, eu tenho um grande amigo que é conselheiro de São Paulo, eu conversei 1 hora com ele no telefone ontem, ele falou que o Casares não vai no clube. Como é que o cara vai governar o clube se ele não pode ir no clube? Vai negociar com marcas. Então ele deveria, como Augusto Melo na época também, renunciar, só que Augusto Melo não renunciou. Ele só saiu quando ele sofreu o impeachment. Então, eu acho que o Júlio Casares, com quem eu tenho um bom relacionamento, sempre que ele me encontra, ele me cumprimenta, nós conversamos, eu conheço ele há muitos anos, não sou amigo dele, nunca fui na casa dele, nem ele na minha casa, mas a gente sempre se encontrou, porque ele sempre trabalhou como executivo da TV Record, do SBT, a gente se encontrava em eventos, né? Sempre ele me tratou muito bem. E eu não tenho nada contra o presidente, mas eu entendo que ele deveria renunciar para o bem do São Paulo. O São Paulo precisa caminhar. Até o Corinthians ficou um tempão. Entra Augusto Melo, sai Augusto Melo, entrou Stabile, aí invadiram a sala do Stabile para tomar o lugar dele, que ele falou que não podia ir no banheiro. O cara falou, eu não podia levantar para ir no banheiro, senão punha outro presidente no meu lugar. Porra, e o São Paulo está indo para o mesmo caminho. Então eu entendo que se eu fosse conselheiro do São Paulo, eu pedi, nessa reunião de sexta-feira, eu pediria a palavra, antes de começar a reunião, a votação, e diria, gente,
vamos chegar num acordo aqui que é melhor para o São Paulo. Presidente, tenha um ato de grandeza, deixe o clube, porque aí vai assumir o vice, em 30 dias faz eleições e entra um novo presidente. O São Paulo precisa caminhar. Então, presidente, digamos que o senhor seja mantido no cargo na reunião de hoje. O senhor vai continuar com essa pressão. No Fantástico de domingo vai sair mais coisa. No programa do Datena, no programa do... Sabe, o São Paulo precisa caminhar. Ele precisa contratar jogadores, ele precisa mandar jogadores que não deram certo embora, precisa dar um respaldo pro treinador. Se perder mais 2, vão acabar mandando o técnico embora, que não tem culpa de nada. Precisa resolver a situação do Muricy. E isso só vai resolver quando resolver a sua situação. Então eu faço um apelo aqui, presidente, antes de começar a votação, pra gente não sofrer o desgaste, sabe, de um impeachment, de continuar nas páginas policiais. Vá se defender, presidente. Deixa a presidência do São Paulo. Eu falaria isso, que seria o melhor para o São Paulo. Agora, eu não sei se ele estaria disposto, porque a renúncia ela é um ato unilateral, né? É um ato que tem que vir de dentro da pessoa. Se a pessoa não tem o desprendimento, você vê a Mara Casares, que era a mulher dele, ela caiu fora. O Douglas Schwartzman caiu fora. Eles também não estão mais indo no clube. Aquele Dedé, eles não vão mais no clube. Então eu fico pensando, porra, você pertence a um clube onde você não pode entrar? Você não pode ir no clube? Qual é o intuito? Qual é o sentido de você ser dirigente de um clube onde você não pode ir? Senão vão te questionar, vão te encher o saco, você não vai poder se locomover lá dentro. Se você vai, você tem que ficar enclausurado numa sala. Sinceramente, agora a guerra jurídica, gente, pode ser. Eu já cobri muita eleição de federação de clube, né? Quando tem esses negócios de liminar, pode ser que a hora que o cara vai pôr o primeiro voto na urna, chega lá uma liminar mudando tudo. Principalmente num clube como o São Paulo, que no conselho tem desembargadores, tem juízes, e os caras são muito bem relacionados. Então, como conseguir uma liminar por um lado, pode conseguir para o outro. Então é um panorama totalmente imprevisível. Você acha que tudo isso começou quando se instaurou a famosa os cardeais do São Paulo, que ali veio aquela história do soberano? Você acha que ali começou o declínio real do achar que era muito mais do que né? Não, eu acho que o São Paulo começou a se perder quando acabaram os cardeais, porque os cardeais do São Paulo, eles eram caras que tinham muita história no clube. Era o Paulo Machado de Carvalho, que morreu, né? O pai do Tutinha. O Pimenta veio depois. Na época era o Henri Aidar, pai do Carlos Miguel, Manuel Raimundo Paes de Almeida, Laudo Natel, que era governador de São Paulo. Esses caras, Antônio Leme Nunes Galvão, que para mim foi o maior presidente que o São Paulo teve. Depois veio o Fernando Casal de Rey, Pimenta. Aí na frente depois tinha uma época foi o Paulo Amaral Vasconcelos, que era diretor de um grande banco. Então esses eram... Quando o Juvenal entra, a última vez que o Juvenal entrou, ele meio que dissolve isso aí. Apesar que o Juvenal foi um grande presidente de São Paulo, ele ganhou 3 campeonatos brasileiros, construiu Cotia, reformou o Morumbi. Então eu acho que o Juvenal, o próprio Dr. Marcelo Portugal Gouveia, eles foram bons presidentes de São Paulo. Agora, o problema do Juvenal foi quando ele quis se perpetuar no poder. E o Juvenal não se dava muito bem com esses cardeais, porque os cardeais eles tinham uma filosofia o seguinte, tem um problema, vamos resolver aqui entre nós. O Juvenal não, ele era centralizador, ele queria, tudo era com ele tinha a opinião dele, acabou, ele não ligava para os cardeais, porque os cardeais não eram um órgão oficial do clube, era um órgão informal. Deu um problema aqui, vamos reunir os cardeais. Aí eles se reuniam. Só que o Juvenal meio que implodiu isso aí. Depois foi morrendo, né? Morreu o Paulo Machado de Carvalho, morreu o Manuel Raimundo, o Laudo Natel ficou doente, né? O Dr. Galvão depois também faleceu. O Dr. Galvão morava ali perto do Morumbi, numa mansão. Eu cheguei a ir na casa dele. Esse foi o maior presidente que o São Paulo teve, na minha opinião. Faleceu. Então foi... E aí eu acho que o São Paulo, o nível... Sinceramente, eu vou dizer, eu não estou acusando ninguém aqui de nada, mas eu vi a entrevista que o presidente do Conselho Deliberativo deu outro dia. Deprimente. Porra,
Você fala, São Paulo já teve João Brasil Vita. João Brasil Vita era um orador, ele foi vereador em São Paulo. Ele era um orador, ele falava 2 horas se você deixasse. As reuniões do São Paulo, do Conselho, eram comandadas por ele. O próprio Milton José Neves, que não tem nada a ver com o Milton Neves, jornalista, né? São Paulo teve grandes Márcio Aranha, que era meu amigo, já faleceu também. Então, assim, você pega esses dirigentes, o Ademir, que foi diretor, Dr. Hermann Quester, outro grande dirigente do futebol com São Paulo, José Dias também, que nem falava tão bem, mas foi um bom dirigente, tá firme aí até hoje. Porra, você pega essa entrevista, você vê um nível, como caiu o nível dos dirigentes do São Paulo, sabe? Até na forma de se expressar, na forma de... Pô, ele não podia, o presidente do conselho, ele tomou partido em defesa do Casares, ele não pode fazer isso. O presidente do conselho é um magistrado, ele tem que ter uma conduta imparcial. Ele não podia mexer no negócio de quantos votos precisa, tirar a reunião de quarta e passar para sexta, porque vai todo mundo viajar. Ele não podia fazer essas coisas. Então você vê ali que o nível, né, do São Paulo, você vê uma entrevista, você fala como caiu, né? Tudo que ele falou não aconteceu. Ele falou que era 0,01% de chance de reverter a justiça e tudo que ele falou foi o contrário. Mas, está chegando ao final do nosso bate-papo. E aquele recado muito importante para nossa audiência, para você que está buscando 2026. Começou mudança, né? E a Quantum é a solução no que diz respeito à suplementação alimentar. Não só para quem treina, tá? Também para o adulto mais, suplementação para articulação, para concentração. Tudo que é para suplementação tá lá na Quantum. Vem nesse QR Code aqui, usando o cupom ESTAGIÁRIOS20. Você vai ter 20% de desconto no site inteiro. Repita. 20% de desconto não é no produto, é no site inteiro. Então não perde tempo. Vem nesse QR Code aqui e dá moral pra quem nos dá moral. Vocês ganharam o presente do desconto. E o nosso convidado também tem um kitzinho por favor, da Quantum pra você aí. Muito obrigado. Suplementação que sempre é bom, né? Sempre bom. Tem melatonina, tem uma creatina que é bom tomar, mesmo se você não está treinando. É importante tomar uma B12, vitamina B12. Sensacional, olha que bacana, muito obrigado. É a Quantum, nosso patracionador que está renovado para 2026, né? Renovado, já tá muito contrato fechado. Gostei muito, tem até um copozinho, squeeze. Muito obrigado, gente. Fico muito feliz. Leozinho. E agradeço aí a atenção de vocês. Eu até peço desculpas porque já estava para vir aqui desde o ano passado, né? Mas veio na hora a gente certa. não conseguiu agendar, porque assim, o dia parece longo, mas não. E às vezes eu trabalho até muito tarde. Quando eu tinha o programa lá na Transamérica, que agora não tem mais, que era o Resumo Esportivo, acabava quase meia-noite. Eu chegava em casa, você vai pegar no sono 3, 4 horas da manhã, porque você fica com a cabeça... Sim, adrenalina. E eu conseguia... aí eu tinha que dormir, você tem que dormir até um pouquinho mais tarde, porque depois vinha 2 programas na Transamérica, jogo, jornada. Então forte. eu tava devendo essa visita, mas eu gostei muito também. Quando precisarem, tô sempre à disposição, e que vocês tenham muita sorte aqui com o canal, né? Porque eu sei que não é fácil, é uma luta grande, imagino o quanto que vocês investem aqui nessa estrutura. Sim. Mas o mais importante é que vocês continuem brilhando aí. Obrigado. E eu tenho uma última. Pode mandar. Da minha parte, que é a seguinte. Vocês que querem encerrar. Vamos mais então. Por mim, vamos embora. Eu tenho o seguinte, o Calil tocou num ponto importante, e um dos pontos de declínio de São Paulo foi quando os cardeais foram esvaziados. E o Juvenal que se perpetuou no poder. Pulando o muro, na Barra Funda assim também, a gente vem com o Palmeiras, né? E tem um rumor que diz que a Leila talvez... Dizem que ela tá tentando. Dizem que ela tá tentando, né, se reeleger. Como é que você vê isso pro Palmeiras hoje, num cenário que o Palmeiras é um time apartado no futebol paulista que tá numa grande fase, né, contratação, com dinheiro e tudo mais. Qual que é o grande perigo pro Palmeiras, essa perpetuação do poder da Leila? É muito ruim, porque eu acredito na alternância de poder. Assim, tem gente que é contra a reeleição. Quando eu tô falando para tudo, presidente da República, governador, prefeito, qualquer coisa. Eu acho que uma reeleição tem que ter. Porque se você banir a reeleição, e se o cara for bom? Então você tem que dar a chance. Por exemplo, a Leila, ela fez um bom mandato, ela foi reeleita, mas aí acabou. Uma reeleição e acabou. Por quê? Porque senão
Quando você se perpetua, quando não há alternância de poder, os processos ficam viciados e você castra a oposição. Porque por exemplo, se a Leila ficar mais um mandato, e a oposição, o movimento político, as novas lideranças que tem que surgir no Palmeiras, vai acabar tudo. Então não tem, ela tem que dizer, eu acho que não vai para frente isso aí, eu acho que ela jogou um balão de ensaio para ver se seria acolhida, mas lá dentro do Palmeiras mesmo, caras como o Serafim Carlos Delgrande, o próprio Mustafa Contursi, não vão aceitar isso. Dr. Beluso. Então, assim, o Savério, né? Enfim, outros. Existem ainda lideranças no Palmeiras. Então, eu acho que a presidente Leila, parabéns, faltam 2 anos para ela acabar. Ainda ela já está pensando. Então, não tem condição, não há condição de mudar. Porque, veja, você vai mudar um negócio, você vai mudar a regra do jogo com o jogo andando. E você com a caneta, né? Não, isso não pode acontecer. Então eu espero que os conselheiros, os sócios do Palmeiras não permitam isso. Porque você não pode se iludir com resultados. Porque os resultados, eles claro, todo mundo gosta de ganhar, mas eles podem virar de uma hora para outra. Então você não... ela ganhou. Tudo bem, ela ganhou. O Palmeiras hoje compete aqui no estado de São Paulo praticamente contra ninguém, porque você vê a crise que está o Corinthians, está saindo agora, a crise que está o São Paulo, o Santos foi para a segunda divisão. Então, esses últimos anos aqui, o Palmeiras competiu contra ninguém. Em nível nacional, contra Flamengo. Botafogo. Teve um ano lá que o Botafogo, Atlético Mineiro, teve um ano que ganhou também. Então, assim, não é saudável, eu espero que ela desista disso, e se ela tentar levar avante, eu espero que os outros poderes do clube não permitam, porque existem dirigentes capazes no Palmeiras, e eu acho até que a própria presidente Leila vai desistir, porque você vê, ela já comprou a Arena Barueri, ela está desenvolvendo outros projetos, e agora dizem, né, que um dos enteados dela pode comprar o Vasco da Gama. Sim. E na verdade seria ela, né? Porque assim é que ela não pode, né? Não pode, acho que o marido mas é vascaíno, tem alguma coisa assim. O marido ela é vascaína também. A Leila, que ela é carioca, né? Mas é claro que agora ela torce pro Palmeiras. Isso não tem problema nenhum. O que eu quero dizer é que eu acho que, sabe, acabou, ela vai terminar. Aí deixa outro, se por acaso o outro não for bom, aí ela pode voltar. Fica mais 2. Pode ficar 2 mandatos, aí pula um, aí volta, entende? Eu acho que é o processo mais saudável, porque se uma pessoa, você vê o que acontece na federação, há quantos anos o Reinaldo Carneiro Bastos é presidente? Ele precisa dar a vez para outro, pô. Quantos anos o Ricardo Teixeira não ficou na CBF, depois o Del Nero? Foi bom? Não foi. Então, 2 anos. O próprio Marcelo Teixeira ficou uma época, o último mandato do Marcelo, antes dele voltar agora, né? Foi 2009, 2008 e 2009, antes do Luiz Álvaro. Sim. Foi um mandato muito ruim, porque já estava desgastado. Ele estava desde 2000. 10 anos é muita coisa. Então, eu espero que a presidente Leila desista disso. E se ela não desistir, eu espero que lá dentro, quem puder faça o trabalho político a não permitir essa perpetuação aí no poder. E ainda falando de Palmeiras, tem um personagem no Palmeiras que você, Calil, como membro da mídia esportiva já há muitos anos, a gente até falou uma das lendas aí da crônica esportiva, total. Você trabalhou e participou de diversas coletivas de imprensa de técnicos, certo? De diversos clubes dos maiores técnicos do Brasil. E tem um problema do Abel com a imprensa, principalmente a imprensa paulista. A forma dele falar, hoje já foi mais complicado, hoje acho que está sendo um pouco menos pior, mas ainda assim o Abel tem um jeito muito colérico de lidar com a imprensa, talvez até uma parte de um personagem. Você acha que isso atrapalha o Abel e a continuação do trabalho dele na sequência do Palmeiras? Porque ele sempre ficou batendo na tecla, teve aquela questão dele assinar com o clube lá, o Al Saad, depois falou que não foi bem um pré-contrato, e aí parece que ele sempre está numa rota de colisão. Esse ano começou novamente uma pergunta simples do repórter e ele novamente... Eu só participei de coletiva do Abel na Copa do Mundo de Clubes. Aliás, eu nem fiz pergunta, eu assistia, porque a gente podia entrar nas coletivas e aí na coletiva da FIFA não tem inscrição
por caneta. Você levanta a mão, aí tem uma pessoa que vai com o microfone, ele leva para você, ele escolhe lá na hora. Mas eu nunca quis fazer pergunta por respeito ao trabalho do repórter, porque tinha 2 repórteres nossos lá, né, o Leandro Boldaquê e o Kaique Silva. Então eu falava para eles, eu vou entrar com vocês na sala de coletiva, mas eu não vou fazer pergunta por respeito ao trabalho deles. Mas nas coletivas lá nos Estados Unidos, o Abel parecia outra pessoa, ele dava risada, ele chegava cumprimentando todo mundo, parecia outra pessoa. Aqui no Brasil, que ele dá essas, mesmo quando ele era técnico do Braga, ele não era estúpido assim com a imprensa, e nem com a arbitragem. Então, assim, eu acho que o Abel, ele é um grande técnico, não podemos desmerecer nunca o trabalho dele como treinador, o trabalho técnico, né? Mas eu reprovo totalmente a conduta dele na beira do campo, a conduta dele nas coletivas. Ele é muito mal educado, sabe? Ele não respeita a função das outras pessoas. Pô, começa o jogo, ele já tá xingando o juiz, sabe? Xingando o quarto árbitro. Já teve problema até com um treinador adversário, com pessoas da comissão. Então, eu acho assim, eu reconheço que ele é um grande técnico, repito, o trabalho de campo dele é muito bom, a parte tática, tá tudo certo. Agora, eu não gosto das atitudes dele nas coletivas, nem à beira do campo. E quando perde, ele põe a culpa em tudo. É a imprensa, é o calendário, é o juiz, é a chuva, é a fórmula do campeonato, tá tudo errado. Por que ele não... Outro dia ele falou assim que em Portugal a fórmula do campeonato e a arbitragem foram acertadas, que lá tá tudo bem. Por que ele não vai trabalhar lá então? Porque lá jamais ele vai ganhar o que ele ganha aqui. Sim. E eles reclamam, isso aí não é só o Abel, não. Eles reclamam do excesso de jogos. Por que os clubes brasileiros jogam até 80 partidas por ano? Tem que jogar quarta e domingo, para pagar os caras. Porque os clubes brasileiros jogam muito atrás de dinheiro, porque eles recebem dinheiro do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, da Copa do Nordeste, da Libertadores, da Supercopa. Eles recebem dinheiro, que é para pagar esses caras. Então o Tite também, todos, agora não é só o Abel, o Tite, o Mano, o Renato, todos eles que reclamam do calendário, eles deviam falar, olha, então eu vou dar um exemplo aqui, eu vou baixar meu salário em 50%, pedir para os jogadores baixarem os salários deles, para os clubes poderem jogar menos, aí eles vão faturar menos, mas também vão ter menos despesa. Eles não fazem isso. Os números que se praticam aqui no Brasil são totalmente irreais. A contratação do Gerson, mas o Pedrinho, dono do Cruzeiro, é rico. Mas não pode contratar jogador por 30 milhões de euros. O Paquetá agora diz que vai custar 40 milhões. O futebol brasileiro... mas o Flamengo tem dinheiro. Sim, mas o futebol brasileiro não comporta. O universo do futebol brasileiro não comporta que um clube gaste 40 milhões de euros ou 30 milhões de euros com um jogador. A moeda euro é 7, precisa de um euro, você compra 7 reais, quase, 6 e tanto. Então imagina comprar um jogador por 30 milhões de euros, são 200 milhões de reais. Não comporta isso aí. Então, assim, eles querem que o futebol movimente esse volume de dinheiro, mas não querem jogar. Entende? Então, por isso que, agora, infelizmente, você perguntou do Abel, não é só ele. Tem muito técnico mal criado em entrevista coletiva, mas o Abel, infelizmente, ele é assim, né? Ele já está aí 5 anos, não vai mudar. Agora renovou para ficar mais 2. Eu desejo que ele fique. Eu acho que, ao contrário do presidente, o presidente tem que trocar. Agora o técnico, quanto mais... O Tele ficou 5 anos no São Paulo, Renato agora ficou 5 anos no Grêmio. Deixa os caras ficarem. Tomara que o Abel fique muito tempo. Agora, como conduta dele, assim, fora do campo, eu não gosto, não. Ainda na linha do treinador, então, seleção brasileira. A gente não pode encerrar esse papo sem falar de seleção brasileira. Eu tenho 2 da seleção pra você, Calil. Primeiro, o Ancelotti de fato era o único nome a ser escolhido. Nenhum outro brasileiro treinador teria a capacidade de trazer um hexa. E Neymar Júnior. Neymar Júnior ainda é fundamental para a seleção conseguir, pelo menos, pleitear a Copa do Mundo? Eu vou começar pelo Neymar. Eu tenho uma frase, né? Vocês me acompanham, vocês devem já ter ouvido. Se eu fosse o técnico da seleção brasileira, do Santos, onde quer que o Neymar esteja, eu colocaria ele no vestiário e diria assim: Neymar, você consegue parar de pé? Você para de pé? Paro, então joga você. Eu acho que a seleção ainda precisa do Neymar.
Não sei se o Ancelotti vai levar, e eu não sei também como é que o Neymar vai ser, se ele vai conseguir parar de pé, né? A gente não sabe, porque... E sobre o técnico, eu não sou favorável a técnico estrangeiro. Eu gostaria de ver a seleção dirigida por um brasileiro. Acho que podia ser o Renato. Acho que o Renato vinha de uma Copa do Mundo de clubes muito boa, né? Podia ser a vez dele. Mas se era para trazer um estrangeiro, aí já trouxeram o melhor. Então isso a gente tem que admitir, mesmo não gostando de técnico estrangeiro na seleção, tem que admitir que o Ancelotti era o melhor. Agora a gente espera mais dele, né? Para mim, o trabalho dele até agora é normal. Nós continuamos. Ele dirigiu já... Puxa, eu não lembro. Foram 10 jogos. 8 ou 10 jogos, é isso aí. Ele dirigiu aí já um número de jogos. Nós não temos laterais. Nós temos problema na ligação do meio com o ataque, né? Não resolveu ali o rendimento do Vinícius na seleção brasileira, não melhorou. O próprio Rafinha estava machucado, não sei se vai voltar agora. Então o Ancelotti conseguiu, ele deu moral pro Estevão, né? O Estevão cresceu na seleção brasileira, ele voltou com o Casimiro. Tem algumas coisas boas ali, mas eu esperava bem mais. A gente espera na Copa do Mundo muito mais do treinador, porque ele foi contratado, e eu concordo, para mim ele era o melhor treinador do mundo, né? Quando ele foi contratado, não só pelo número de títulos, eu acho que ele trabalhou bem em todos. Você vê que ele ganhou em todos os países, ganhou todos os campeonatos possíveis. Não foi só no Real Madrid. Ele ganhou em condições não tão boas, né? Não estando só no melhor time do mundo. Ele ganhou na Alemanha, ele ganhou na Inglaterra, ele ganhou, enfim, tudo que é lugar ali. Ele ganhou as 5 maiores ligas do mundo e a Champions League sei lá quantas vezes. Então, assim, ele é o melhor do mundo. Já que era para trazer um estrangeiro, então trouxeram o melhor. Eu vou torcer muito por ele e vamos ver se ele acerta esses detalhes. Falta só mais uma convocação, né? O tempo corre contra, o relógio está contra ele. Vamos ver se ele acerta, porque ainda o Brasil precisa acertar muitas coisas ainda para brigar pelo título da Copa do Mundo. E eu não estou vendo, nesses primeiros jogos do Ancelotti, eu não vi. Você vê, ele faz um jogo bom contra a Coreia, depois ele faz uma porcaria contra o Japão, como já tinha sido outros jogos bons aqui nas eliminatórias e outros ruins. Então, assim, tá muito montanha-russa. Numa Copa do Mundo, perder um jogo, volta para casa. Então você não pode oscilar tanto. Se o Brasil fizer numa Copa do Mundo o segundo tempo que ele fez agora contra o Japão, cai fora. É verdade. Então o Ancelotti precisa atingir um ponto de equilíbrio para que o time não oscile tanto. Porque na Copa do Mundo o que manda é a regularidade. Você vê o que aconteceu com a Argentina. A Argentina perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita, aquilo lá sacudiu os caras, depois eles não perderam mais. Como o Brasil já oscilou em Copa na primeira fase, agora chegou na segunda fase, você tem que ter um rendimento muito uniforme, senão você vem para cá, volta para casa. Então eu estou preocupado, que eu acho que o Ancelotti ainda não atingiu o que a gente espera do trabalho dele. Concordo. Exatamente, então estamos encerrando esse bate-papo incrível. Edilson no BBB, vamos torcer pra ele no BBB? Eu não assisto reality. Eu gosto, não tive nunca problema com o Edilson, mas é que eu não assisto reality, eu não gosto dessas coisas aí, fazem. Big Brother. Ele vai pra cima. Eu não assisto muito, esse aqui é fã. Eu sou fã, sou fã, confesso. Não, quem assiste eu respeito, mas eu não gosto não. Cara, é legal demais ter você aqui. Lenda, a gente falou no começo, lenda. Pra nós, o privilégio de ter você aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. De verdade, casa tá sempre aberta, Total. Tá? E encerrando o bate-papo aqui, falando sobre a sua amizade com o Éder. Eu queria encerrar em grande estilo, a sua amizade com o Éder, o 10 do rádio, o Éder sempre teve a equipe dele, né? Fala um pouco dessa sua amizade com ele. Então, o Éder, ele tem a mesma idade que eu tenho. Só que ele começou um pouco antes, ele começou tipo 82, 83, e eu vim lá em 84, 85, né? E o Éder sempre gostou, assim, do meu trabalho. Quando ele saiu, ele estava na Bandeirantes, né? Na Rádio Bandeirantes. Ele saiu para fazer a primeira equipe dele na Rádio Capital, ele tentou me contratar.
Mas eu tava na Rádio Globo, aí ele tinha um sócio, eu fiz uma reunião com ele e o sócio, aí o sócio, eu pedi lá um salário, o sócio dele falou assim, nem eu vou ganhar isso. Eu falei, pô, mas então assim, nem você vai ganhar isso. Mas a gente sempre foi próximo. E aí quando eu perdi o emprego na Rádio Globo, que eu fui demitido, mas isso lá pro ano 2000, a Rádio Globo trocou todos os caras mais velhos, né? Saiu o Carlos Lima, depois saiu o Romeu César, saiu o Silvio Luiz, pra colocar molecada. Aí o Éder me chamou, assim, eu saí da Globo em abril, quando foi tipo junho, julho, assim, ele me chamou para trabalhar com ele. E aí eu entrei como repórter, fiquei uns anos e depois passei a comentarista. Aí eu pedi para sair quando eu fui trabalhar no Barueri, história que eu já contei aqui, e depois que eu estava desempregado, que eu tinha saído do Barueri, ele me chamou de novo, e aí eu não saí mais. Então eu só tenho que agradecer a ele, né, porque o Éder sempre acreditou em mim. Agora ele gosta que depois que o Henrique Guilherme saiu, ele me colocou como comentarista titular, eu faço todos os jogos com ele me dá muita moral no ar, sempre. Então eu só tenho que agradecer. Eu acho que o Éder é um cara extremamente vitorioso, né, na vida profissional, na vida pessoal, e a gente, tudo que ele faz dá certo e ele ganha dinheiro. Então às vezes a gente passa a mão no braço dele assim para ver se essa sorte vem. Mas ele merece, o Éder trabalha muito, é uma honra, né? Eu trabalhei com Pedro Luiz, Osmar Santos, Silvio Luiz, Juarez Soares, Roberto Avalone, Fernando Vanucci. Puta, eu trabalhei com tanta... Oscar Ulisses, Oswaldo Maciel, Milton Neves. Eu trabalhei com muita gente de prestígio. E o Éder é um desses caras desse time aí. Ulisses Costa, trabalhei também. Todos esses caras que eu tive oportunidade. Eu acho que o Silvério eu não conto muito porque eu não trabalhava com ele no ar, mas trabalhei um pouquinho com ele na Jovem Pan também. Então, são caras que que fizeram sucesso e a gente procura seguir um pouco da estrada deles. É isso. Você que gostou desse bate-papo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, mandar pra todo mundo, ativa o sininho aí, é muito importante pra nós. Até a próxima, estagiários, estagiárias, tamo junto. Valeu! Hey! Yeah.